Novel e fanfic narradas. Shinobi do passado renascer no futuro. Capítulo 41. Minhas espadas. Pego de surpresa enquanto desviava do grande núcleo móvel da Terra. Gamatatsu viu suas duas espadas ninja gigantes de repente voando de suas mãos como se tivessem mente própria, cortando em direção a Jiraiya. Jiraiya, cuidado! Gamatatsu gritou em advertência. Jiraiya olhou para cima e viu as duas espadas gigantes, muito maiores que ele, refletidas em suas pupilas. Liberação de imã. Fatia. Fatia. As espadas enormes perfuraram vários metros no chão como se estivessem cortando manteiga. Desviando-se com dificuldade, Jiraiya tentou passar por eles, mas as espadas gigantes, zumbindo, rapidamente se ergueram e o atacaram novamente como dragões. Não foi até que Gamatatsu conseguiu pressionar suas armas que Jiraiya, agora desobstruído, pôde continuar procurando por Gensou. No entanto, ele descobriu que Gensou havia desaparecido dentro do terreno labiríntico do grande núcleo móvel da Terra. O objetivo de Gensou nunca foi derrotar Jiraiya, mas obter a técnica de transformação espiritual. Durante o encontro, seus confrontos reais com Jiraiya foram mínimos, preservando sua força para conter todos, assim como agora. Não dando a Jiraiya a chance de lutar, Gensou especificamente atrapalhou Gamabunta e os outros, que precisariam de um tempo considerável para superar suas obstruções. Mas o tempo era o fator mais crítico agora. O tempo está se esgotando. Se você não decidir logo, Tsunade estará em grande perigo. Na verdade, ela já está. A voz de Gensou ecoou claramente nos ouvidos de todos. Deixe-me mostrar a situação ao vivo. Liberação de água, espelho refletor. Enquanto suas palavras caíam, um espelho d'água gigante se formou no ar. Jiraiya e os outros olharam para cima, vendo a situação atual de Tsunade exibida na superfície do espelho. Antes de agir, Gensou enviou um clone das sombras para se esconder perto do ponto de encontro de Tsunade e Orochimaru para transmitir informações em tempo real. Eles podiam ver Tsunade, trêmula e impotente, muito diferente de sua personalidade forte e heroica de sempre. O estado dela se deve ao fato de Kabuto ter deliberadamente jogado sangue nela. Quem imaginaria que o ninja médico mais famoso do mundo teria medo de sangue? Com um sorriso zombeteiro, Kabuto atacou Tsunade implacavelmente enquanto ela lutava para se defender, parecendo extremamente vulnerável. Se Orochimaru não precisasse que Tsunade curasse seus braços, ela poderia ter caído aqui. Reaja, vovó Tsunade. Naruto, incapaz de acreditar que a mesma Kunoichi que o nocauteou facilmente agora parecia tão frágil, cerrou os punhos, gritando palavras de encorajamento. Tsunade. Jiraiya ficou em silêncio. Tsunade-sama. Shizune estava cheia de ansiedade. Sabendo muito bem que essa era a hemofobia de Tsunade no seu pior momento, ela olhou para Kabuto com intenção de matar, desesperada para alcançar Tsunade. Entregue a técnica de transformação espiritual e eu o deixarei ir. Vendo que era o momento certo, Gensou apareceu na frente de Shizune, dando seu ultimato final. Entre a técnica de transformação espiritual e a vida de Tsunade-sama, você sabe o que é mais importante. Seu bastardo. Naruto olhou para Gensou com fúria. Apesar da raiva, ele não agiu de forma imprudente como sempre. Até Naruto entendeu a situação terrível. Vendo a reação de Naruto, Jiraiya suspirou, não recusando mais. Shizune, vendo seu mestre em perigo, não hesitou. Aqui. Com o estrondo, uma fumaça branca subiu, e Shizune invocou um pergaminho antigo, jogando-o para Gensou. Gensou pegou, examinando a aparência envelhecida, sentindo-se seguro. Em tão pouco tempo, Shizune não teria tido a chance de forjar uma falsificação convincente. De fato, Gensou rapidamente examinou o pergaminho. Com seu profundo conhecimento de ninjutsu, ele confirmou que era a técnica de transformação do espírito. Podemos ir embora agora? Shizune perguntou com urgência. Gensou assentiu, interrompendo seu jutsu, e deu um passo para o lado, gesticulando convidativamente. Por favor. Jiraiya lançou um longo olhar para Gensou. Decidindo não se envolver mais, ele rapidamente instruiu os irmãos sapos. Logo, o trio de sapos carregando Jiraiya, Shizune e Naruto, saltou rapidamente em direção a Tsunade. Observando suas figuras se afastando, Gensou sorriu. Obrigado, Orochimaru. Ele realmente devia a Orochimaru. Sem a ameaça à vida de Tsunade, Shizune não teria entregado a técnica de transformação espiritual. Quanto à coerção ou sedução, Tsunade recusou até mesmo a condição de reviver seu amante e irmão. Outras ofertas estavam fora de questão. Além disso, Tsunade, com sua natureza feroz, prefere escolher a destruição mútua do que se permitir ser usada para ameaçar Shizune. O sucesso se deveu à intervenção oportuna de Orochimaru e ao fato de Tsunade e Shizune estarem em locais separados. Depois de agradecer genuinamente ao altruísta Orochimaru, Gensou perdeu o interesse em assistir à reunião dos lendários Sannin ou em descobrir se Tsunade superou sua hemofobia ou se Naruto dominou o Rasengan de uma nova maneira. Com tudo pronto, era hora de retornar e concluir seu objetivo. Estou cansado desse corpo Edo Tensei. Uma brisa passou. Gensou desapareceu. O campo de batalha, antes animado, ficou em silêncio. Vale do Fim, localizado no nordeste da Terra do Fogo, geograficamente próximo à Terra das Águas Quentes. Depois de deixar a cidade de Tanzaku e se distanciar da batalha crescente do Sannin, Gensou foi para o Vale do Fim o mais rápido possível. A técnica proibida, respiração do sono eterno proporcionava grande ocultação, mas apenas no local do sepultamento. Tirá-lo iria expô-lo. Para estar seguro, Gensou deixou seu corpo enterrado no Vale do Fim, como estava há décadas.
Sem demora, viajando dia e noite, Gensou retornou rapidamente ao Vale do Fim. As duas grandes estátuas, inalteradas por décadas de vento e chuva, ainda estavam de frente uma para a outra. Tudo parecia igual a quando ele partiu, exceto pelos poucos ratos escondidos. Cenobi das folhas! Eles encontraram este lugar. Percebendo que os observadores ocultos recuavam para relatar, os olhos de Gensou congelaram, pronto para eliminá-los. De repente, uma mudança inesperada ocorreu diante dele. Levantando uma sobrancelha, Gensou fez uma pausa, curioso. Até que a mudança fosse concluída. Gensou olhou para o recém-chegado com ousadia e sorrindo. Interessante. Capítulo 42. Sangue escarlate jorrou quando a lâmina foi retirada. Você? O ninja Cloud, usando um protetor de testa, olhou incrédulo para a pessoa atrás dele. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ele caiu no chão com um olhar de choque, desespero e preocupação. Isso foi só o começo. O som da lâmina cortando o ar veio logo em seguida. Depois de alguns sons abafados de surpresa, tudo ficou em silêncio novamente. Gensou, que estava se preparando para agir, ficou parado, seu olhar cheio de significado enquanto olhava para a única figura restante. Passo, passo, passo. A pessoa, embainhando sua lâmina curta manchada de sangue, caminhou em direção a Gensou. Quando ela estava a apenas 2 metros de distância, ela se ajoelhou, seu rosto frio e bonito abaixado. Sua voz normalmente firme agora tingida de rara excitação e admiração. Agoromo An cumprimenta o líder do clã. Agoromo, líder do clã. Faz muito tempo que não ouço esse título. Um traço de nostalgia brilhou nos olhos de Gensou. Ele olhou para a mulher diante dele, com sua pele excepcionalmente clara e figura alta e voluptuosa, que não perdia para Tsunade em nada. Ele não acreditou nela imediatamente, mas perguntou calmamente. Prova. Sem hesitar, a mulher loira abaixou sua armadura de malha cinza clara, expondo ao ar uma área muito chamativa de pele branca como a neve. Como o chakra da mulher operava de uma maneira especial, uma marca vermelha apareceu rapidamente em sua pele, antes lisa e branca, sob o olhar de Gensou. Os olhos de Gensou brilharam. Não havia engano. A mulher diante dele era de fato um membro do clã Agoromo. Após se tornar o líder do clã, Gensou criou uma técnica secreta que usava um método único de operação de chakra para revelar marcas de identidade para garantir a segurança dos membros dispersos do clã. Isso era para verificar identidades entre seus espiões espalhados pelo mundo. Quanto ao design da marca, era apenas uma pequena diversão pessoal. O comportamento de Gensou tornou-se muito mais amigável quando ele perguntou. Todos os membros do clã agora têm essa marca? A mulher loira Agoromo An, também conhecida como Samui, respondeu respeitosamente, sim, líder do clã. Seguindo o plano de resposta à crise que você deixou para trás, o clã Agoromo se espalhou pelo mundo ninja. Para garantir a verificação de identidade e a comunicação segura, os anciões usaram a marca que você desenvolveu em cada membro do clã, passando-a adiante pela linhagem. Gensou entendeu. Então você faz parte do ramo escondido na Vila das Nuvens. Samui assentiu. Na Vila das Nuvens, meu nome é Samui. Samui. Gensou mais uma vez examinou a mulher alta, de pele clara e fria ajoelhada diante dele, que não se parecia em nada com as pessoas típicas da Terra do Relâmpago. Não é de se admirar que ela não se parecesse com a maioria dos ninjas de Cloud. Ela tinha o sangue do clã Agoromo. Quanto a se sua pele chamaria atenção na Vila das Nuvens, a Terra do Relâmpago não era um país fechado, com pessoas indo e vindo, e já que também havia indivíduos de pele clara dentro do país, isso não levantaria suspeitas. Levante-se e me conte sobre a situação do clã Agoromo nas últimas décadas. Gensou ordenou e então acrescentou, e vista suas roupas novamente. Samui, sem sentir vergonha de sua pele exposta, olhou para seu fardo significativo que sempre fazia seus ombros doerem. Ela não se importou muito, mas ainda assim obedeceu e se cobriu. Todos os membros do clã Agoromo aprenderam sobre os feitos ilustres do mais notável e poderoso líder do clã, Agoromo Gensou, desde muito jovens. Incluindo Samui, os membros do clã Agoromo espalhados pelo mundo ninja reverenciavam Gensou imensamente. Assim, ao ouvir que o lendário líder do clã havia aparecido em Konoha, o clã Agoromo, sempre leal à sua verdadeira identidade e escondido nas sombras, rapidamente se mobilizou. Samui se juntou à equipe de busca de Cloud e, ao descobrir Gensou sem hesitar, voltou sua lâmina contra seus companheiros de Cloud para garantir a segurança do líder do clã. Se ela não se importasse em expor sua identidade, certamente não se importaria em revelar sua pele, especialmente na frente dele. Se tivesse a oportunidade, ela estaria disposta a servi-lo pessoalmente, uma honra suprema para os descendentes de Agoromo, assim como Okage era para Konoha. Para o clã Agoromo, Gensou ocupava uma posição inimaginável em seus corações, consolidada ainda mais por seus laços de sangue. Falando nisso, é preciso mencionar o maior fracasso, o Uchiha Madara. Ser um líder de clã naquela extensão era algo inigualável. Nem mesmo o mais belicoso Uchiha Setsuna, que tentou derrubar o segundo Okage Tobirama, o seguiu, mostrando quão mal ele liderava seu clã. Ainda era cedo. Dentro do Vale do Fim, além de uma equipe ninja de Cloud que encontrou seu fim, não havia outros forasteiros. Em frente à estátua Agoromo Gensou, o verdadeiro Gensou ouvia atentamente o relato de Samui sobre a história do clã Agoromo nas últimas décadas. Depois de ser atropelado por um caminhão e chegar a esse mundo familiar, porém estranho, de Naruto, Gensou adotou uma atitude mais despreocupada. Ele não sabia que matar aqueles nobres traria retribuição? Claro que ele sabia.
Mas tendo vivido uma vida mundana antes, vendo várias coisas angustiantes, mas apenas sendo capaz de amaldiçoá-las silenciosamente, ele não podia fazer nada, mal tendo dinheiro suficiente e preocupado em trazer problemas para si mesmo e sua família. Ele tinha vivido uma vida extremamente medíocre. Se tivesse uma segunda chance, especialmente com o poder que agora possuía, ele deveria continuar vivendo daquele jeito? Como o famoso capitão sabiamente disse: se o exército não veio, você me intimidou. Se o exército veio, você ainda me intimidou. Então para que diabo serviu o exército? Mudando de perspectiva, Gensou decidiu que precisava viver livremente sem fardos, para aproveitar ao máximo essa segunda chance. Portanto, quando 5 Kaiju o atacaram sem aviso, ele ficou inicialmente furioso. Ele não abrigou o ódio intenso que os outros esperavam, nem jurou banhar as 5 grandes vilas Shinobi em sangue repetidamente, sem poupar ninguém. Vitória e derrota fazem parte do jogo. Eles aproveitaram a oportunidade para derrubá-lo. Gensou poderia aceitar isso calmamente. Claro, assim como um ganso deixa rastros, uma pessoa também deixa. Como alguém de fora, o tempo havia gravado certas coisas no coração de Gensou. Por exemplo, o clã Agoromo. Como líder, Gensou, preocupado com sua potencial ruína, deixou diversas contingências para o clã Agoromo. O mais crucial é a sobrevivência deles em um mundo ninja drasticamente alterado. Clãs poderosos como Senju, Uchiha, Uzumaki, Kaguya e Yuki, que dominaram o período dos estados combatentes, desapareceram na Era das Vilas. Sabendo da trama, Gensou planejou um novo caminho para o clã Agoromo. Parecia que seus descendentes seguiram bem seus planos. Capítulo 43. Após sua morte, Hashirama devolveu seus pertences ao clã. Os anciões então seguiram seu plano de emergência, dispersando silenciosamente os membros do clã pelos vários países do mundo ninja, usando novas identidades preparadas com antecedência para se infiltrar e se desenvolver. A voz fria de Samui detalhou as experiências do clã Agoromo nas últimas décadas. Gensou assentiu depois de ouvir. É preciso dizer que Hashirama era bastante magnânimo. Depois, ele devolveu os pertences de Gensou ao clã Agoromo e não pensou em exterminá-los para eliminar todas as ameaças futuras. Em vez disso, ele permitiu que o clã Agoromo continuasse existindo e até instruiu Konoha a não antagonizá-los. Se tivesse sido o mais implacável Tobirama ou qualquer outro Kage, eles teriam aproveitado a oportunidade para eliminar uma bomba relógio tão iminente. Mas nem sempre se pode confiar nos outros. Os anciões do clã Agoromo, influenciados pelos ensinamentos de Gensou, rapidamente decidiram dispersar o clã para garantir sua sobrevivência. Sem a proteção de Gensou, o clã Agoromo, embora ainda fosse uma força formidável, não era páreo para 5 grandes nações, que haviam integrado vários clãs ninjas e ostentavam vastos exércitos de ninjas de elite e medianos, bucha de canhão, especialmente depois que Gensou matou o primeiro Mizukage e feriu gravemente o primeiro Raikage. Não havia garantia de que essas facções não guardariam rancor e buscariam vingança. De fato, como era de se esperar, muitas forças Oshis cobiçavam o clã Agoromo. Se o clã Agoromo não tivesse evacuado a tempo, eles poderiam ter enfrentado o mesmo destino do clã Uzumaki, destruição completa com sobreviventes dispersos. O clã Uzumaki, apesar de ter seu próprio país, uma vila ninja independente e uma aliança com Konoha, ainda não conseguiu resistir às pressões externas e acabou sendo aniquilado. O clã Agoromo, embora não tão famoso por suas técnicas de selamento quanto os Uzumaki, tinha séculos de riqueza e conhecimento acumulados que, sem dúvida, atrairiam adversários gananciosos. Embora tenham sofrido perdas econômicas significativas ao deixar para trás suas terras ancestrais e bens imóveis, eles sobreviveram e até prosperaram ao se integrarem a várias nações e alavancarem o poder das principais vilas ninjas. Membros como Samui, que ocupavam posições significativas na Vila das Nuvens, ou exemplos semelhantes em Konoha, Iva, Suna e até Keri, mostraram que o clã Agoromo não apenas sobreviveu mas também prosperou. Portanto, nunca se deve julgar os méritos de uma situação apenas pelo seu impacto imediato. Gensou pensou na época em que Hashirama convidou o clã Agoromo para se juntar a Konoha junto com os clãs Senju e Uchiha para construir um futuro melhor. Ele balançou a cabeça. Hashirama, você já imaginou que Konoha acabaria assim? Líder do clã, você realmente voltou dessa vez? Tendo explicado a situação do clã Agoromo e as informações que havia reunido, Samui não conseguiu segurar sua pergunta muito reprimida. Ela olhou para o rosto rachado de Gensou, cheia de esperança. Gensou olhou para o pergaminho da técnica de transformação espiritual em sua mão e assentiu levemente, quase. O rosto frio de Samui se iluminou de excitação. Ela se ajoelhou novamente, perguntando, líder do clã, o que você precisa que façamos? O clã Agoromo sempre será sua arma e escudo. Gensou não esperava que membros do clã Agoromo aparecessem aqui. Seu plano era procurar o clã após sua ressurreição. Ele até se preparou para a possibilidade de o clã estar em dificuldades ou mesmo na miséria. Inesperadamente, o clã parecia estar indo muito bem sem sua liderança. Continue como está. Retornando recentemente e ainda não familiarizado com a situação atual, Gensou decidiu não mudar nada por enquanto. Ele então olhou para os 3 cadáveres ninjas da nuvem que estavam por perto e riu. Os ninjas da nuvem são bem proativos, vindo até aqui. Não foi surpresa que os ninjas de Konoha estivessem ali, pois este era o território deles. Mas Gensou não esperava que os ninjas da nuvem viajassem uma distância tão grande para bisbilhotar, chegando a enviar uma equipe ao Vale do Fim para tentar a sorte.
Samui explicou, os ninjas da nuvem sempre guardaram ressentimento pelo braço decepado do primeiro Raikage. Ao ouvir sobre seu reaparecimento, o quarto Raikage rapidamente despachou muitos ninjas para procurá-lo, buscando vingança pelo ferimento de seu ancestral. Pelo que entendi, os ninjas da nuvem são os que mais contribuem para essa busca entre as 5 grandes vilas. O primeiro Raikage tinha um caráter tão impulsivo. Não é surpresa que os ninjas da nuvem que ele liderou ainda sigam o mesmo padrão décadas depois. Gensou balançou a cabeça levemente. Se eles não aprenderam a lição, é hora de um lembrete. Samui. Sim. Samui prontamente se curvou, aguardando ordens. Gensou instruiu, notifique o Raikage e diga a ele que estou aqui. Sim. Samui hesitou um pouco, mas não questionou a ordem, concordando com a cabeça. Que? Gensou olhou para ela, desenhando uma kunai. Você é muito limpa. Com isso, ele cortou rapidamente. O sangue fluía livremente. Samui grunhiu, mas permaneceu imóvel enquanto a kunai a perfurava. Isso serve. Ter gordura pode ser vantajoso. O ataque que pretendia atingir seu coração não teve sucesso. Gensou acenou para ela. Samui curvou-se respeitosamente e, segurando seu ferimento, desapareceu rapidamente do Vale do Fim. Com as mãos atrás das costas, o olhar de Gensou mudou da figura de Samui partindo para a estátua de si mesmo. Uma grande reentrada no mundo ninja merecia um público adequado. Como os ninjas da nuvem estavam tão ansiosos para conhecê-lo, ele os usaria para anunciar formalmente seu retorno ao mundo ninja. Somente os deuses devem ser contemplados diretamente pelos mortais. Alguém semelhante a um deus deve ser tratado da mesma forma. Depois que Samui foi embora, Gensou cremou os corpos dos ninjas de Cloud, então saltou para o topo de sua estátua. Sentou-se e abriu o pergaminho da técnica de transformação espiritual, estudando-o atentamente. Os ninjas da nuvem não chegariam imediatamente após receber a mensagem. Gensou teve tempo suficiente para aprender a técnica de transformação espiritual e completar sua ressurreição, embora sua noção de tempo amplo fosse muito diferente da dos outros. Como agora. O que outros levariam semanas, meses ou até anos para dominar, Gensou quase conseguiu depois de ler e tentar a técnica de classificação S algumas vezes. Com a fórmula, a resposta e o processo detalhado apresentados a ele, aprender foi bem simples. Não foi? É hora de concluir a etapa final. Gensou se levantou, resoluto em sua decisão. Capítulo 44. Revelar. Mais uma vez, o corpo envolto na técnica proibida, sono eterno emergiu do chão. Diferentemente de antes, desta vez Gensou, com mãos firmes, formou o selo do tigre e proferiu um comando baixo. Técnica proibida, libertação. A membrana preta que cobria o corpo brilhou instantaneamente. Logo, a membrana se partiu, transformando-se em símbolos pretos semelhantes a gerinos que rapidamente atravessaram a superfície do corpo. Em pouco tempo todos se reuniram no coração, formando um tomoe preto. Com um salto repentino, o tomoe preto se separou do corpo, subiu no ar e evaporou rapidamente sob o olhar de Gensou, desaparecendo completamente. Gensou sabia que isso significava a dissolução completa da técnica proibida, sono eterno. Baque, baque. A poderosa batida de um coração ecoou por todo o Vale do Fim. Era como se uma entidade aterrorizante estivesse despertando de seu sono. Naquele instante, todos os insetos, pássaros e animais do vale ficaram em silêncio, deixando toda a área assustadoramente silenciosa. Gensou olhou para baixo. Seu próprio corpo desobstruído estava totalmente revelado diante dele. Era como se a batalha mais intensa tivesse acabado de terminar. Seu corpo estava coberto de inúmeros ferimentos, alguns tão graves que seu peito tinha uma grande cavidade expondo carne e osso, com sangue escorrendo continuamente de várias partes. Apesar disso, Gensou podia sentir uma aura forte e opressiva emanando de seu corpo, exalando uma sensação de desafio e dominância. Além disso, o chakra dentro de seu corpo reanimado parecia se ativar autonomamente, como se respondesse a uma ameaça imensa, causando uma reação involuntária. Então este é meu verdadeiro corpo. Embora gravemente ferido, ele ainda estava cheio de vida. Gensou olhou para seu coração batendo, o sangue fluindo e sua pele rosada, seus olhos cheios de expectativa. Está na hora. Sabendo que seu corpo não permaneceria nesse estado por muito tempo, ele rapidamente formou selos de mão. Técnica de transformação espiritual. Depois de alguns momentos, Gensou completou o selo final. À medida que a técnica fazia efeito, Gensou sentiu uma força poderosa acelerando sua alma. Era como se uma fonte de energia infinita pudesse mandá-lo para qualquer lugar instantaneamente. Com um lampejo de determinação em seus olhos, a alma de Gensou deixou seu corpo. Ignorando a fenda para o submundo que apareceu acima, a alma de Gensou, impulsionada pela técnica de transformação espiritual, moveu-se com velocidade incomparável, libertando-se de suas restrições e fundindo-se perfeitamente com seu tão esperado corpo verdadeiro, como uma andorinha voltando para casa. Com um assobio, a alma de Gensou fundiu-se perfeitamente com seu corpo, sem o menor obstáculo. No momento seguinte, seu dedo indicador direito imaculado se contraiu levemente. Então, como se respondesse a um comando do sistema nervoso central, os dedos se moveram sequencialmente. Pedaços de terra caíram de sua mão. Sua mão direita, segurando a terra, subiu lentamente até seus olhos agora abertos. Gensou abriu os olhos. Olhando para sua mão e sentindo a terra molhada, ele sorriu. Sim, essa é a sensação. Gensou agarrou o coração com a outra mão. Baque, baque. Desde sua reanimação, foi a primeira vez que ele sentiu seu coração bater tão intensamente.
Olhando para o sangue fresco em sua mão, Gensou não conseguiu conter sua alegria, rindo loucamente. O gosto do sangue. A sensação de dor. Ha ha ha. Este é meu verdadeiro corpo. Eu finalmente posso brilhar com toda a glória do clã Agoromo. Ha ha ha. Somente vivenciando isso em primeira mão é que se pode realmente entender. Naquele momento, Gensou compreendeu completamente a alegria e a euforia que Madara sentiu após sua ressurreição durante a Quarta Grande Guerra Ninja. O brilho da vida é algo que todos que já experimentaram a morte anseiam. Agora Gensou cerrou os punhos, sentindo a onda de poder. Mesmo gravemente ferido, com seu chakra bastante diminuído e sentindo uma dor intensa por todo o corpo, ele se deleitou com a sensação. Essa sensação, tão diferente do corpo reanimado, tão cheia de vida. Depois de um tempo, Gensou finalmente se acalmou. Sem se importar com o sangue escorrendo de seus ferimentos, ele balançou a cabeça, vestiu uma capa preta e se cobriu. Feito tudo isso, ele olhou para seu corpo reanimado ainda de pé diante dele. Sim, o corpo reanimado ainda não havia se dissipado, retornando ao sacrifício original. Além disso, sua técnica de transformação espiritual ainda estava ativa. Gensou sabia o porquê. Depois de ler atentamente o pergaminho da técnica de transformação espiritual, ele entendeu que a técnica não separava completamente a alma do corpo. Gensou já havia especulado isso antes. Se a técnica de transformação espiritual permitisse que a alma se movesse livremente, Dan não teria morrido. No mínimo, ele poderia ter sobrevivido em sua forma de alma por algum tempo. Além disso, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, Dan reanimado poderia ter usado a técnica de transformação espiritual para escapar do controle da reanimação em vez de encontrar Tsunade brevemente antes de retornar ao submundo. A técnica de transformação espiritual tem suas limitações. Quando a alma deixa o corpo para assassinato, possessão ou transmissão de mensagens, uma pequena parte permanece como uma âncora, pronta para puxar a alma de volta e evitar a desorientação. Na Quarta Grande Guerra Ninja, a alma reanimada de Dankato não foi puxada para o submundo porque parte dela estava ancorada no corpo reanimado. O mesmo se aplica agora. Uma pequena parte da alma de Gensou permaneceu no corpo reanimado. Quando a técnica de transformação espiritual terminava, sua alma principal retornava incontrolavelmente ao corpo reanimado. Gensou não conseguiu mudar isso. Mudar a base da técnica de transformação espiritual criaria uma nova técnica de alma, o que era quase impossível. Então, Gensou balançou a cabeça. Duvide de Orochimaru, entenda Orochimaru, torne-se Orochimaru. Primeiro, resolva o problema imediato. O resto pode esperar. Gensou se firmou e, antes que a técnica de transformação espiritual terminasse, bateu palmas e ordenou friamente. Cortar. Imediatamente. Sua alma se dividiu. Um fragmento de sua alma separado do todo. Gensou olhou para cima, suportando a dor da separação da alma, e olhou para o corpo reanimado. Com um som farfalhante, pedaços de papel voaram ao redor. O fragmento de alma substituiu a alma principal, puxada para o submundo. O corpo reanimado entrou em colapso. Em seu lugar estava um cadáver desconhecido de um ninja do som. Acabou. Gensou olhou para cima, levantando a mão para proteger os olhos do sol, não sentindo nenhuma ameaça do submundo. Ele sorriu brilhantemente. Não importa os desafios. Gensou realmente ressuscitou. Capítulo 45. Ao longo do milênio da história do mundo ninja, mesmo os mais poderosos como Hashirama e aqueles com o sangue nobre de Indra e Ashura não conseguiram escapar da morte literal. Mas quem poderia morrer e ressuscitar? Quem poderia viver outra vida antes de hoje? Ninguém. Hoje Gensou criou um feito sem precedentes. Embora não tenha sido tão perfeito quanto a ressurreição posterior de Madara usando a técnica de renascimento Rinne, ainda foi extraordinário. Sem o trapaceiro Rinnegan, Gensou conseguiu ressuscitar a si mesmo, um feito que excedeu em muito a habilidade de hackear de Madara. Hashirama, Reto, Ai, Ishikawa e aquele desprezível Tobirama. Vocês podem assistir com olhos arregalados do submundo enquanto eu vivo novamente com vibração e cor. Mundo ninja, aí vou eu. Os olhos de Gensou brilharam intensamente. De repente, ele virou a cabeça em direção ao horizonte, onde vários pontos pretos estavam se aproximando. Ele sorriu, celebrar sozinho não tem sabor. Perfeito. As testemunhas chegaram como esperado. A notícia do ataque ao time de Samui, com apenas ela gravemente ferida retornando, rapidamente chegou aos ouvidos do quarto Raikage, Ai. Confiando na autenticidade do relato de Samui sobre Gensou Agoromo no Vale do Fim, o quarto Raikage Ai largou seus halteres, vestiu sua capa de Raikage e ordenou sua secretária, Mabui, com uma voz resoluta. Mabui, prepare a técnica de transferência celestial. Sim, Mabui suspirou internamente. Embora achasse desnecessário, ela não podia desobedecer às ordens do Raikage. Afinal, esse Raikage era do tipo que lideraria pessoalmente uma equipe até outra vila para roubar uma cobiçada técnica secreta, sem se importar com sua reputação como Raikage. Ele era o completo oposto do terceiro Hokage, que era mais um político do que um ninja, sempre envolvido nas políticas da Folha Oculta. Logo, Mabui preparou o ritual para a técnica de transferência celestial. Como o ninjutsu de espaço-tempo geralmente usado para transportar objetos, o quarto Raikage Ai estava entre os poucos que conseguiam suportar seus efeitos colaterais. Com um clarão de luz branca, o quarto Raikage desapareceu de seu escritório e reapareceu em uma base secreta ninja da nuvem perto da fronteira do País do Fogo. Ei, por que você está aqui?
Killer Bee, que estava escrevendo novas letras de rap com entusiasmo, percebeu a chegada e o cumprimentou com movimentos de dança. No passado, o quarto Raikage pode ter repreendido Bee para focar no treinamento em vez de se aprofundar no rap. Mas agora, com o objetivo mais importante em mente, ele disse solenemente: desta vez, eu mesmo liderarei a missão. Os ninjas das nuvens, sendo mais unidos que outras aldeias, agiram com grande eficiência. Ao ouvir a notícia da aparição de Gensou, eles não perderam tempo. Além de enviar várias equipes para reunir informações, eles tinham uma unidade especial de elite liderada pelos Jinchuriki do 8 Caudas de prontidão na fronteira do País do Fogo. Assim que Gensou fosse encontrado, eles deveriam agir imediatamente. Mas o quarto Raikage sentiu uma vontade repentina de se juntar a eles dessa vez. Saiam. Vale do Fim. Ai ordenou decisivamente. Sim. Todos os ninjas de elite da nuvem, incluindo Killer Bee, não tinham objeções e estavam acostumados a tais situações. Tendo sido liderados pelo Raikage em inúmeras missões, eles estavam familiarizados com o procedimento. Como mencionado anteriormente, o Vale do Fim, localizado no País do Fogo, ficava perto da fronteira do País das Fontes Termais, que ficava perto da Terra do Relâmpago. A unidade ninja da nuvem, aguardando ordens nas proximidades, moveu-se rapidamente em direção ao Vale do Fim quando o quarto Raikage se juntou a eles. Embora fossem rápidos, Gensou Agoromo era ainda mais rápido. Com tudo preparado e precisando de um aquecimento para se familiarizar com seu corpo e anunciar seu retorno ao mundo ninja, Gensou Agoromo preparou o cenário. Como ele esperava, a cortina subiu na hora certa. Uau! 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 O som de movimento rápido encheu o Vale do Fim. De pé sob a luz do sol, Gensou levantou as pálpebras e examinou a área. O Jinchuriki do 8 Caudas e o quarto Raikage. O combo AB está aqui pessoalmente, como esperado dos ninjas da nuvem. Gensou não esperava uma escalação tão grandiosa. Aos olhos dos outros, ele estava meramente no estado de Edo Tensei, muito mais fraco do que antes. No entanto, os ninjas da nuvem tinham chegado com força total, sem correr riscos. Muito bem. Vamos ver se o quarto Raikage é tão difícil quanto o primeiro Raikage. O vento da montanha uivava, chicoteando o manto negro que cobria Gensou. Ao mesmo tempo, bum! Com pernas poderosas batendo no chão, o quarto Raikage, vestindo uma capa branca, um cinto largo e protetores de pulso pesados, apareceu diante de Gensou Agoromo, liderando o esquadrão ninja de Cloud. No segundo seguinte, com seu manto branco esvoaçando atrás dele, o quarto Raikage olhou ferozmente para o homem que parecia estar esperando por eles e disse friamente: você matou meus homens e está aqui nos esperando. Agoromo Gensou, você, um homem que já morreu, ainda acha que é aquele que ficou ao lado dos deuses? Ficar ao lado dos deuses? Não. Meu sonho sempre foi superar os deuses. Gensou falou com o coração, abaixando lentamente seu capuz preto para revelar um rosto bem conhecido e registrado em todos os principais arquivos das vilas ninjas. Superar os deuses? Quanta arrogância! Com apenas... Espere! O quarto Raikage, olhando para o rosto de Gensou, estava prestes a continuar quando percebeu algo estranho. Ele parou de falar abruptamente, seus olhos de tigre se arregalaram enquanto ele encarava Gensou. Depois de alguns momentos, ele finalmente percebeu que estava errado. Fixando seu olhar no rosto impecável e realista de Gensou, o quarto Raikage ficou surpreso. Não foi dito que aqueles reanimados com Edo Tensei pareciam diferentes de pessoas normais? Poderia ser. O quarto Raikage pensou em uma resposta inacreditável. Não. Impossível. Talvez ele estivesse enganado. Poderia ser uma técnica de transformação extremamente avançada? O quarto Raikage ordenou apressadamente ao ninja sensorial que ficasse ao seu lado. O ninja sensorial rapidamente formou selos de mão. Logo, ele balançou a cabeça, não indicando nenhum sinal de uma técnica de transformação. O rosto do quarto Raikage escureceu. O lerdo Killer Bee não tinha ideia do que estava acontecendo e por que seu irmão parecia tão tenso. Ele estava prestes a perguntar. Dentro dele, o Gyuki do 8 Caudas de repente falou em um tom anormalmente sério. Bee, tenha muito cuidado com esse homem. Ele é muito perigoso. Capítulo 46. Como 8 Caudas, Gyuki usou 3 muito para lembrar Killer Bee, mostrando o quanto ele temia Gensou. Killer Bee ficou surpreso. Em todos esses anos, foi a primeira vez que ele ouviu Gyuki falar em tal tom. Até mesmo seu irmão mais velho, que Gyuki considerava quase igual ao terceiro Raikage, não provocou tanto medo. O terceiro Raikage cortou pessoalmente um dos chifres de Gyuki, e ainda assim o 8 Caudas não demonstrou tanto pavor. Sim, pavor. Como seu companheiro próximo, Killer Bee podia sentir a agitação dentro de Gyuki, mesmo que Gensou estivesse parado ali sem fazer nenhum movimento. Killer Bee não conseguia entender. Embora Gensou fosse famoso durante sua vida, ele agora estava no estado Edo Tensei. Com a força dele e de seu irmão, não havia necessidade de temê-lo. Por que Gyuki estava reagindo tão fortemente? Olha a aparência dele. Gyuki lembrou. Killer Bee olhou novamente. Inesperadamente jovem e, como ele, muito bonito. Qual foi o problema? Killer Bee estava prestes a fazer uma pergunta quando, de repente, um pensamento cruzou sua mente. Killer Bee coçou o queixo. Lembro-me de que a inteligência mencionou que as pessoas no estado de Edo Tensei têm aparências ruins. Espere. Por que esse cara parece completamente diferente da descrição? Killer Bee finalmente percebeu, batendo palmas e apontando para Gensou com espanto. Você acabou de perceber? Gensou desviou o olhar de Killer Bee para o quarto Raikage. Ai.
Percebendo a expressão séria de Ai, Gensou sorriu levemente. Ainda em negação? Ai, vamos continuar chamando você de quarto Raikage. No fundo, você já tem a resposta. Não é mesmo, quarto Raikage? Não, isso não pode ser verdade. O quarto Raikage cerrou seus punhos enormes, seus olhos focados em Gensou, examinando cada detalhe. Você está morto há mais de 50 anos. Como você pode ser ressuscitado? Ninguém pode fazer isso. Se Gensou tivesse realmente ressuscitado, seria um terremoto enorme para o mundo ninja. O quarto Raikage não queria ver isso acontecer, mas às vezes as coisas não acontecem como desejamos. Vendo a mesma expressão de descrença nos rostos dos ninjas da nuvem ao redor, Gensou balançou a cabeça e disse calmamente: os mortais são mortais não porque seus limites são altos, mas porque eles mesmos estabelecem limites. O que os outros não podem fazer não significa que eu não possa. Porque eu sou Agoromo Gensou. No momento em que o nome Agoromo Gensou foi pronunciado, o Vale do Fim caiu em completo silêncio. Bi, faça Ai recuar. Vocês não podem completar essa missão sozinhos, Gyuki disse gravemente para Killer Bee. Embora não tenha conhecido Gensou diretamente, o nome lembrou Gyuki de um homem que deixou uma impressão duradoura, Hashirama. Para as bestas com cauda que simbolizavam destruição e desastre, ser manipulado como brinquedos por Hashirama era inesquecível. Gyuki não queria enfrentar outra lenda que lutava ferozmente com Hashirama. Ao ouvir isso, Killer Bee finalmente ficou sério. Mas ele não tentou persuadir seu irmão. Conhecendo o caráter de seu irmão, ele simplesmente agarrou suas espadas pronto para ordens. Com certeza, embora chocado com a possível ressurreição de Gensou Agoromo, o orgulhoso Raikage não se assustou e recuou. Tirando seu manto branco, revelando seu corpo musculoso e de pele escura, o rosto do quarto Raikage estava cheio de determinação e espírito de luta. Ele gritou para Gensou Agoromo: quer você esteja realmente ressuscitado ou não, eu o mandarei de volta para onde você pertence. Oh, sério? Gensou inclinou a cabeça ligeiramente e calmamente disse 3 palavras. Você acha? Ataque. O quarto Raikage, com os olhos frios, gritou e liderou os ninjas de elite da nuvem para o ataque. Liberação de relâmpago, pilar de relâmpago. Imediatamente vários ninjas da nuvem bateram palmas, e raios intensos irromperam de seus corpos, cobrindo a visão de Gensou Agoromo. Esse movimento, que parecia atrapalhar a visão, na verdade tinha a intenção de usar a luz intensa como cobertura para colocar sutilmente o alvo em um genjutsu. Muitos ninjas não familiarizados com essa técnica cairiam facilmente na armadilha. Gensou riu. Não é brilhante o suficiente, adicione mais poder. A luz intensa ficou mais forte. Simultaneamente, uma figura corpulenta, iluminada por um raio, avançou com raios violentos em direção a Gensou. O fluxo pesado familiar. Ao ver isso, os olhos de Gensou brilharam de nostalgia. Então, clap! Uma mão de aço agarrou firmemente o cotovelo maciço que se aproximava. Raikages, sempre herdando a mesma impaciência. Gensou disse calmamente ao quarto Raikage em close: já que você chegou primeiro, vou usá-lo como tributo. Que bobagem você está falando? Sem saber o significado, a outra mão do quarto Raikage se transformou em uma faca e cortou ferozmente. Estrondo. Um enorme fosso se formou sob seus pés devido ao forte choque. De pé no meio dele, com o espaço ao redor tenso sob a pressão, Gensou olhou para o quarto Raikage, cuja mão ele ainda segurava firmemente e disse: um retorno lendário exige flores e aplausos para um grande espetáculo. Com o sangue ninja de Cloud e a mão do Raikage, você não acha que isso é grandioso o suficiente, quarto Raikage? O quarto Raikage finalmente entendeu o que Gensou quis dizer. Seu bastardo. Enfurecido, ele estava prestes a liberar mais chakra de liberação de relâmpago. Gensou de repente deu um passo à frente, girou o ombro e jogou o quarto Raikage com força. No segundo seguinte, ele virou o corpo e interceptou uma série de golpes de todas as direções com uma kunai na palma da mão. Você consegue bloquear isso? Que tal 7 espadas? Liberte a glória da minha grande dança. A voz estranha de Killer Bee surgiu quando ele viu Gensou interceptar as 2 primeiras lâminas. Vendo que 2 espadas eram ineficazes, o corpo de Killer Bee tremeu e 7 espadas foram disparadas. Apertando-os com várias partes do corpo, Killer Bee torceu seu corpo inteiro, usando um estilo bizarro de taijutsu para atacar Gensou com ângulos rápidos e imprevisíveis. Descanse em paz. O manto negro foi cortado, e Gensou evitou por pouco uma espada vinda de um ângulo inesperado, comentando: boa esgrima, mas não grande o suficiente. Capítulo 47. Acrobata. Técnica de espada criada por Killer Bee. Receber tais elogios de Gensou indicava o quão formidável era a técnica. Não é de se admirar que Sasuke, com seu Mangekyou Sharingan e atitude autoconfiante, quase questionou sua vida depois de enfrentar essa técnica. Não é de se admirar que Samui tenha escolhido esse cara nada sério como seu professor de esgrima. A última esgrima que recebeu tantos elogios de Gensou foi a de um homem chamado Ataque, durante o período dos reinos combatentes. Infelizmente, o único descendente da família Ataque abandonou a arte da espada para homenagear seus companheiros. A esgrima Ataque pode nunca mais brilhar no mundo ninja. Vendo Killer Bee avançar novamente balançando suas 7 espadas como um redemoinho, Gensou olhou para sua capa preta. Esta é minha única capa, ela não pode ser rasgada novamente. Ele falou e fez um sinal com uma mão. Liberação de ímã, manipulação de metal. Num instante, Killer Bee sentiu suas 7 espadas vibrarem incontrolavelmente. Antes que ele pudesse reagir,
Com um ruído agudo, as 7 espadas ignoraram completamente seu mestre e voaram para longe. Naquele momento, Killer Bee sentiu como se tivesse sido abandonado por uma deusa, deixado como um mero mortal. Ele uivou. Não, não. Volte. Foi inútil. Sob o controle de Gensou, as 7 espadas voaram em alta velocidade em direção ao quarto Raikage que se aproximava, enquanto ele próprio avançava, disparando em direção ao desarmado Killer Bee. Essa é a parte embaraçosa do taijutsu no mundo de Naruto. Poderíamos dizer que é poderoso e realmente é. Mas mesmo o poderoso Night Guy, ao custo de sua vida, só conseguiu acertar Madara com a ajuda do deus voador do trovão e Kamui. Quanto ao golpe final, Madara queria mais vivenciá-lo em primeira mão. Embora seja considerado o taijutsu mais poderoso, Madara se recuperou imediatamente, permanecendo tão forte quanto sempre. O taijutsu puro tem limitações significativas. Assim como agora, Gensou quebrou sem esforço a técnica de espada orgulhosa de Killer Bee com liberação magnética, forçando-o a recuar. Liberação de água, técnica da bala do dragão de água. Liberação de relâmpago, raio. 2 ninjas das nuvens lançam seus jutsus, combinando-os em uma bala do dragão de água do trovão, com o objetivo de deter Gensou. Gensou estendeu a mão esquerda, com os dedos abertos. Em um instante, a bala do dragão aquático do trovão foi absorvida pela palma da sua mão. Sem hesitar, Gensou redirecionou o ataque para Killer Bee, enviando a bala do dragão aquático do trovão em sua direção. Abelha, eu sei. Killer Bee respondeu a Gyuki, e sua mão direita inchou, transformando-se em um enorme tentáculo de polvo, bloqueando a bala do dragão aquático do trovão. Bum! Uma onda violenta de energia se espalhou, levando chuva e raios em todas as direções. Quebrando as 7 espadas em suas mãos, o quarto Raikage avançou em direção a Goromo Gensou, gritando para seus subordinados. Não use jutsu de longo alcance. Use a formação de batalha C. Sim, os 5 ninjas das nuvens que acompanhavam a combinação AB eram todos elites. Ao receber a ordem do quarto Raikage A, eles rapidamente tomaram suas posições, avançando em direção a Gensou ao lado de seu líder. O primeiro a alcançá-lo foi o enorme e crescente tentáculo de polvo da abelha assassina semi-transformada. Bum! O chão se abriu com o impacto. Gensou se esquivou e então rebateu os ataques combinados do ninja das nuvens, mas o quarto Raikage já estava sobre ele como um raio. Clang, clang, clang. Os sons de metal colidindo encheram o ar enquanto Gensou e o quarto Raikage trocavam golpes a uma velocidade quase imperceptível ao olho humano. Aproveitando a oportunidade, Gensou agarrou o braço de A, usando a liberação das trevas para absorver seu chakra. Surpreendentemente, A não resistiu, mas agarrou o braço de Gensou com a outra mão, usando sua imensa força para avançar. Bum! Os pés de Gensou cavaram trincheiras no chão, sangue fresco escorrendo de seus ferimentos, encharcando seu manto negro. Em seu estado ferido, ele não conseguiu suportar muito impacto. No auge, essa luta seria muito mais fácil. Mas, essa é a sensação que ele queria. Dor, emoção, excitação, euforia. O chakra pulsava, os músculos inchavam, as feridas se abriam. Só assim, ele podia sentir claramente que estava realmente vivo neste mundo. Vamos, dê-se o quanto quiser. Divirta-me. Gensou avançou em direção a com grandes passos. Você acha que tenho medo de você? Com sua vasta experiência em batalha e percebendo o estado estranho de Gensou, a estalou o pescoço, avançando como uma força imparável. Não só isso, os 5 ninjas das nuvens, tendo sido repelidos, atacaram a Goromo Gensou novamente, não deixando espaço para evasão. Este é o momento. Técnica das 8 caudas, clone de tinta. De seu estômago, Killer Bee cuspiu uma grande quantidade de tinta, misturada com jutsu de selamento, cobrindo toda a área ao redor de Goromo Gensou. Quanto mais forte o inimigo, mais eficaz será o jutsu de selamento. Gensou não se esquivou. Ele simplesmente olhou para a chuva de tinta que caía. O chakra que ele absorveu já evaporou rapidamente de seu corpo. No instante seguinte, craque, craque, craque. Era um dia claro e ensolarado. Num instante ficou um frio congelante. Diante dos olhos atônitos do ninja das nuvens, a chuva de tinta que descia congelou instantaneamente, formando uma enorme camada de gelo no ar. Isso foi só o começo. Com Gensou no centro, uma espessa camada de gelo se espalhou do solo, expandindo-se rapidamente em todas as direções. O ninja das nuvens não conseguiu evitá-lo, observando impotente o chão virar gelo, congelando tudo em seu caminho. Seus corpos rapidamente seguiram o exemplo. Dos pés às pernas, das pernas à cintura, até que seus corpos inteiros ficaram envoltos em gelo. Isto é liberação de gelo. O ninja das nuvens, que havia lutado contra um membro do clã Yuki, exclamou em choque. Ele nunca tinha visto uma liberação de gelo tão aterrorizante. Tentando escapar, ele viu uma figura aparecer diante dele e sentiu um leve toque. Rachadura. O corpo do ninja das nuvens se despedaçou em inúmeros fragmentos de gelo, espalhando-se ao vento. Um a menos, disse a Goromo Gensou calmamente. Capítulo 48. Os incontáveis cristais de gelo se quebraram em fragmentos deslumbrantes sob a luz do sol, criando uma cena de beleza espetacular. No entanto, para o ninja da nuvem, não era nada além de um horror arrepiante. Enquanto Gensou, assim como o próprio ceifador, enviava o ninja das nuvens após o outro para a ruína, houve um grande estrondo. O corpo do quarto Raikage tremeu, e o enorme chakra de liberação de relâmpago, comparável ao de uma besta com cauda, explodiu dele, quebrando em pedaços o gelo espesso em um raio de 5 metros. Abelha.
O quarto Raikage rugiu, transformando-se em um raio azul, avançando em direção a Jinsou. Em sincronia com seu irmão, Killer Bee retornou à sua forma humana, seu corpo envolto no chakra vermelho profundo do Oito Caudas, tornando-se um relâmpago vermelho que disparou em direção a Jinsou. Da esquerda para a direita, a dupla acelerou a uma velocidade tal que até mesmo Jinsou mal conseguia acompanhá-los. Assim que Jinsou estava prestes a fazer um sinal de mão, preparando-se para contra-atacar, laço. Com um timing impecável, o AB Combo levantou seus braços enormes, golpeando como martelos gigantescos, e com o impulso de sua carga poderosa, eles miraram em esmagar a cabeça de Jinsou. Antes que Jinsou pudesse reagir, como inúmeros outros ninjas que enfrentaram o movimento mortal do AB Combo, sua cabeça voou no ar. No entanto, não havia nenhum sinal de triunfo nos rostos do quarto Raikage e do Killer Bee. Quando ele, ao ver o corpo sem cabeça de Jinsou se transformar em um clone de gelo e a cabeça decapitada em uma escultura de gelo, os olhos do quarto Raikage tremeram. O último ninja das nuvens gritou em agonia. O quarto Raikage rapidamente virou a cabeça e viu Jinsou emergindo da superfície de uma escultura de gelo, saindo do gelo com facilidade. Olhando para o clone de gelo decapitado, Jinsou disse com uma pitada de surpresa, não é uma técnica ruim. Parece que a vila oculta da nuvem não ficou estagnada todos esses anos. Cerrando os punhos, o quarto Raikage, furioso, gritou, seu bastardo, pare de agir como um arrogante. Bum! Trovões rugiram no céu enquanto o quarto Raikage pisoteava seu pé direito. A terra e o gelo racharam abaixo dele, e ele atacou Jinsou como um tanque imparável. Killer Bee, coberto pela capa da besta com cauda, avançou ao lado dele. Liberação de gelo, lanças de gelo. A voz calma de Jinsou chegou aos seus ouvidos. Num instante, vários espinhos de gelo afiados e grossos surgiram debaixo de seus pés, com o objetivo de empalá-los. O quarto Raikage e Killer Bee pararam, desviando ou esmagando os espinhos à força. Aproveitando o momento, Jinsou se moveu, deslizando pelo gelo com uma velocidade sem precedentes, correndo em direção ao AB Combo. Instantes depois, o AB Combo foi arremessado para longe, parecendo um pouco danificado. Embora o chakra de Jinsou parecesse diminuído, seu espírito de luta só ficou mais forte. Gyuki. Vendo a situação piorar, Killer Bee gritou internamente. Gyuki suspirou. Embora relutante, escolheu ajudar seu parceiro. Rugido. Quando Jinsou estava prestes a persegui-lo, uma sombra enorme de repente desceu do céu. Jinsou parou rapidamente e recuou. Bum! No segundo seguinte, uma cratera gigante apareceu no chão. A poeira subiu como ondas do oceano em todas as direções quando Agoromo Jinsou olhou para cima e viu o Oito Caudas totalmente transformado. Um Jinchuriki perfeito. Jinsou analisou enquanto se movia para a esquerda. Com uma forte rajada de vento, um enorme tentáculo de polvo atingiu o local onde ele estava. Após errar o alvo, o Oito Caudas retraiu seu tentáculo. Jinsou saltou para um tentáculo próximo e correu em direção à cabeça do Oito Caudas, navegando sem esforço pelos apêndices contorcidos. Percebendo o perigo, o Oito Caudas retraiu seus tentáculos, envolvendo-os ao redor de seu corpo para formar uma bola completamente selada que começou a girar rapidamente. Twister da besta com cauda. Uma violenta tempestade irrompeu do Oito Caudas, tão poderosa que levou Agoromo Jinsou para longe e destruiu a paisagem gelada que ele havia criado. Simultaneamente, o quarto Raikage aproveitou a oportunidade. Num piscar de olhos, ele apareceu ao lado do Jinsou no ar, dando um soco poderoso. Uau! Jinsou voou como uma bala de canhão novamente. Agora é a hora. O Oito Caudas levantou a cabeça, formando uma enorme bomba de besta com cauda na frente de sua boca. O céu e a terra pareciam mudar de cor naquele momento. Com um ataque poderoso o suficiente para destruir montanhas, a bomba da besta com cauda disparou em direção a Jinsou. O próximo momento, aos olhos expectantes do Oito Caudas, a bomba da besta com cauda se dispersou instantaneamente, deixando tudo calmo e quieto. Como isso é possível? Fumaça branca saía da palma estendida de Jinsou. Sentindo o chakra recém-injetado em seu corpo, ele sorriu e disse, que gostinho, tem mais. Os rostos de Gyuki e Killer Bee estavam cheios de descrença. Ele pode absorver uma bomba da besta com cauda? Eles estavam familiarizados com a liberação das trevas. Devido à batalha de Jinsou no Vale do Fim, a Vila Oculta da Nuvem procurou especificamente usuários da liberação das trevas para testar os limites de sua absorção de chakra, conduzindo vários experimentos e registrando os resultados. Foi confirmado que, embora a liberação das trevas pudesse absorver Jutsu, ela tinha um limite fixo. Uma bomba da besta com cauda totalmente carregada do Oito Caudas estava além do alcance de absorção da liberação das trevas e faria o usuário explodir. Ao contrário de outros Kekkei Genkai que podiam liberar mais poder com mais chakra, a liberação das trevas tinha um limite definitivo. Caso contrário, os usuários da liberação das trevas teriam dominado o mundo ninja por muito tempo, em vez de serem quase desconhecidos, exceto por Jinsou. Foi por isso que o Oito Caudas decidiu atacar Jinsou com uma bomba da besta com cauda. Mas as coisas foram além das expectativas. Jinsou era claramente diferente de outros usuários da liberação das trevas. Não é de se espantar que ele seja um homem no mesmo nível de Hashirama e Madara. Embora não saibamos porque ele está em um estado enfraquecido agora. Bee, precisamos nos preparar, disse Gyuki. Mas o Big Brother ainda está lutando, respondeu Killer Bee resolutamente. Gyuki, vamos de novo. Capítulo 49. Sons estrondosos encheram o ar enquanto o chão tremia violentamente.
o enorme Oito Caudas lançou outro ataque. Tendo acabado de absorver uma quantidade significativa de chakra, Gensou não prestou muita atenção ao Oito Caudas que se aproximava. Ninjas comuns temeriam as bestas de cauda colossais, cujas peles grossas tornavam a maioria dos jutsus como meros arranhões. Mas para alguém do seu nível, Gensou tinha muitas maneiras de lidar com tais entidades. No entanto, comparado às bestas de cauda de pele grossa, o alvo principal de Gensou continuava sendo o quarto Raikage. Se ele havia prometido uma grande entrada com flores e aplausos, ele pretendia cumprir. O sangue dos ninjas das nuvens já havia se transformado nas flores mais vibrantes. Agora, restava apenas o quarto Raikage. Além disso, era hora de concluir a batalha rapidamente. Sentindo a dor em várias partes do corpo e vendo o manto preto manchado com seu sangue, Gensou, tendo se enchido de excitação, decidiu terminar a luta. Bum, bum, bum. O chão foi batido em crateras uma após a outra. Com a ajuda do Oito Caudas, o quarto Raikage, ciente do estado de deterioração de Gensou, mas ainda imprudente, continuou a se envolver em confrontos diretos. Finalmente, após mais um golpe do tentáculo do Oito Caudas, auxiliado pela força contrária de Gensou, a poeira se agitou mais intensamente do que nunca. O quarto Raikage, sem se deixar abater, avançou mais uma vez. Em meio à espessa poeira amarela que obscurecia parcialmente sua visão, o quarto Raikage desferiu outro soco preciso na cabeça de Gensou. Como antes, Gensou pegou o soco do quarto Raikage com uma mão e empurrou a outra mão para frente. O quarto Raikage estava pronto para interceptá-lo. De repente, a palma da mão de Gensou se virou, e uma vara preta se estendeu de sua mão, perfurando a palma do quarto Raikage e continuando a perfurar seu peito antes que ele pudesse reagir. O quarto Raikage tossiu sangue, seu rosto cheio de descrença. O que é essa coisa? Sua expressão não se originou apenas da inesperada haste preta, mas também da interrupção de seu chakra nas áreas perfuradas, tornando-as temporariamente inutilizáveis. Isso piorou sua situação já terrível. Gensou não se incomodou em explicar. Deixando a vara preta empalada na mão e no peito de A, ele a soltou e moveu sua mão novamente, produzindo outra vara preta. Ele a segurou e mirou diretamente no peito de A. Black Rods eram manifestações elementares da liberação Yin-Yang, diferentemente de Pen, que podia produzir Black Rods em massa graças ao Rinnegan. Gensou descobriu que sua compreensão da liberação Yin-Yang havia se aprofundado após experimentar a morte e a ressurreição. Embora ele não tivesse atingido o nível de criar e animar seres do nada, ele agora podia produzir hastes negras, uma aplicação básica da liberação Yin-Yang. Usando isso pela primeira vez, Gensou pegou o quarto Raikage desprevenido e causou danos severos. Tudo aconteceu rápido demais. Coberto pela poeira rodopiante, Killer Bee não havia notado a situação do irmão. Quando viu a segunda vara preta vindo em direção a sem trégua, as pupilas de A se contraíram. Com seu chakra em desordem e ambas as mãos empaladas, ele conseguiu levantar a outra mão bem a tempo. Espirro. Sangue espirrou. No instante seguinte, ambas as mãos de A foram empaladas pelas hastes pretas. Com ambas as mãos incapacitadas, A não tinha mais forças para lutar. Gensou estendeu a outra mão. Em meio ao relâmpago ofuscante, o som de 1000 pássaros cantando encheu o ar. Grande irmão. Finalmente percebendo que algo estava errado, Killer Bee balançou um tentáculo de polvo em direção a Gensou. O gravemente ferido quarto Raikage, incapaz de falar, recuou rapidamente. Gensou se moveu ainda mais rápido. Com um relâmpago, ele cortou o tentáculo que se aproximava e continuou sua investida. O quarto Raikage permaneceu calmo, tomando uma decisão rapidamente. O tempo pareceu retroceder quando um braço decepado voou para o ar. Gensou olhou para cima e viu um tentáculo de polvo afastando o braço decepado e A. Chidori Senbon. Gensou acenou com a mão, e inúmeras agulhas de chakra relâmpago dispararam, rapidamente alcançando A. Em um instante, sangue jorrou do corpo de A como uma fonte sangrenta. Gensou estava prestes a continuar sua perseguição quando Oito Caudas, tendo jogado-a para longe, rapidamente formou várias pequenas bombas de besta com cauda em sua boca. Uma saraivada de mini-bombas de besta com cauda. Dezenas de mini-Tailed Beast Bombs dispararam em direção a Gensou. Diferentemente de antes, essas pequenas bombas detonaram antes de alcançá-lo, tendo aprendido com experiências anteriores. Bum, bum, bum. As intensas explosões criaram onda após onda de poderosas ondas de choque, forçando Gensou a parar. Assim que os impedimentos se foram, ele olhou para cima novamente, apenas para ver Killer Bee, agora em forma humana, carregando seu irmão gravemente ferido para longe. Tosse, tosse, tosses pesadas irromperam repentinamente da boca de Gensou. Cobrindo a boca, ele viu sua mão encharcada de sangue fresco. Esse é o meu limite? Na Batalha do Vale, enfrentando o Buda de Ashirama, ele já estava gravemente ferido. Sem sua habilidade de cura sem selo, a recuperação em um curto espaço de tempo era quase impossível. Após a batalha intensa, ele havia atingido seu limite. Ficando de pé, Gensou limpou o sangue em seu manto preto. Parecia que eles tinham sorte do lado deles. Observando as duas figuras desaparecerem rapidamente na distância, ele balançou a cabeça e decidiu não prosseguir. De qualquer forma, ele cumpriu sua promessa no início da batalha. Gensou olhou para os ninjas das nuvens transformados em flores desabrochando e para o braço decepado do quarto Raikage A. Com as flores e os aplausos no lugar, a grande cerimônia de inauguração estava completa. Agora, era hora de ver como o mundo ninja reagiria.
No final do período dos estados combatentes e no início da Era das Vilas, ao lado de Hashirama e Madara, o chefe do clã Agoromo. Um homem que estava no mesmo nível dos deuses, o criador da Batalha do Vale do Fim que deixou um Kage morto e outro ferido. Aquele homem, antes mencionado apenas na história e nos textos, saiu do submundo e mais uma vez pisou no grande palco do atual mundo ninja. Ao ouvir essa notícia, as 5 grandes aldeias ninjas e várias facções do mundo ninja ficariam, sem dúvida, um pouco chocadas. Gensou esperava ansiosamente por isso. Quanto a ressuscitar secretamente e evitar detecção, esse nunca foi seu estilo. Talvez essa abordagem fosse adequada para aqueles destinados à grandeza, como Madara, que viveu escondido por décadas, evoluindo o Rinnegan e orquestrando inúmeras tramas. Mas esse não era o seu jeito. Caso contrário, ele não teria matado tantos canalhas para sua satisfação, ganhando o ódio profundo dos verdadeiros governantes do mundo, os daimyo e nobres, que usaram seu poder e influência para mobilizar as 5 grandes vilas ninja. Pode-se dizer que essas pessoas contribuíram significativamente para a Batalha do Vale do Fim. As pessoas, afinal, permanecem jovens de coração até a morte. Apesar da surra severa, Gensou não queria mudar sua mentalidade. Afinal, não era ele quem estava errado, era o mundo. Além disso, não sou eu quem deveria tremer, é o mundo. Capítulo 50. O pensamento de como o atual Kage reagiria à sua ressurreição fez Gensou cair na gargalhada. Mas logo, outro ataque de tosse interrompeu sua diversão. Embora ele tenha ressuscitado com sucesso, seu corpo permaneceu no mesmo estado gravemente ferido em que estava após a Batalha do Vale do Fim contra Hashirama. A luta recente com o contemporâneo AB Combo levou ao seu limite. Quanto ao motivo de não ter esperado mais, Gensou havia examinado seus ferimentos anteriormente. Muitos eram complexos e não podiam ser curados em pouco tempo. Para atrair os peixes grandes da Vila das Nuvens sem número expor Samui, quanto mais cedo a informação fosse repassada, melhor. Com Hashirama e Madara mortos, mesmo em seu estado gravemente ferido, ele não tinha medo de ninguém no mundo ninja atual. No geral, o grande evento de hoje tinha ido muito bem. Gensou olhou para seus despojos. Os ninjas comuns da nuvem não importavam muito, mas o braço decepado do renomado quarto Raikage tinha um valor significativo, espelhando a posição do braço decepado do primeiro Raikage do passado. Nos próximos dias, o mundo ninja estaria, sem dúvida, em turbulência. Para Gensou, havia algumas coisas importantes para focar. Primeiro, ele precisava se curar. Ele não podia se dar ao luxo de se esforçar demais por um tempo. Em segundo lugar, ele teve que considerar a questão de completar sua alma. Uma alma fragmentada significava potencial e força de combate diminuídos. Ao contrário de Orochimaru, que dividiu sua alma pela imortalidade. Gensou precisava encontrar uma maneira de recuperar os fragmentos de alma absorvidos pelo submundo e se restaurar. Em terceiro lugar, e mais importante, ele precisava continuar estudando o caminho do chakra para aperfeiçoar seu Kikei Tota. E então havia a questão do sistema. Apesar do mau funcionamento inicial e do comportamento errático, ele continuava sendo um dedo de ouro. Continuar a completar suas tarefas poderia render recompensas valiosas, possivelmente até mesmo ajudando a realizar seu maior desejo. Quanto a buscar vingança pelo passado mirando nos descendentes das 5 grandes vilas ninja e outras facções, isso nunca foi uma prioridade. Não que ele fosse magnânimo, mas uma vez que ele alcançasse os objetivos acima mencionados e avançasse seu Kikei Tota, essas questões seriam facilmente resolvidas. Força resolveria tudo. Sem poder suficiente, focar somente em vingança seria colocar a carroça na frente dos bois. Gensou sabia exatamente o que precisava fazer. Para falar apenas sobre força, deixando de lado o trapaceiro Hashirama, mesmo com as células Rinnegan e Hashirama, ele não era páreo para Madara. Ele ainda precisava aumentar ainda mais seu poder. Olhando para o céu, Gensou sabia que era hora de agir. Mas antes disso, havia uma importante tarefa secundária que ele precisava fazer. Vinho fino, comida deliciosa e... tosse. Tendo finalmente voltado à vida e recuperado todas as sensações de estar vivo, Gensou teve que se recompensar, preenchendo o vazio de 50 anos. Só então seu retorno ao mundo dos vivos valeria a pena. Com um movimento rápido, ele saltou para o topo de sua estátua gigante, bateu o pé direito e desapareceu. No instante seguinte, rachadura. Rachaduras enormes apareceram na cabeça da estátua gigante, Agoromo Gensou. Em instantes, a estátua outrora majestosa se despedaçou em inúmeros pedaços em meio a estrondos altos, deixando apenas a estátua, Senju Hashirama, de pé sozinha. Estátuas estão sem vida, mas pessoas estão vivas. Como Gensou havia revivido, não havia necessidade de uma estátua para comemorar sua vida. Desse momento em diante, sua vida continuaria a ser escrita por um longo período. Depois de mais de 50 anos, o mundo ninja estava novamente agitado com as notícias de uma tremenda batalha no Vale do Fim. O primeiro a saber da verdade foi, é claro, a Vila das Nuvens, diretamente envolvida no incidente. A próxima foi Konoha, não porque o Vale do Fim estava na Terra do Fogo, mas porque as patrulhas da fronteira tinham visto 2 figuras parecidas com o combo AB correndo da Terra do Fogo em direção à Terra do Relâmpago sem olhar para trás. Quando essa informação chegou a Konoha, Tsunade e os superiores ficaram atordoados. Eles não conseguiam entender por que o digno Raikage se infiltraria na Terra do Fogo. Haveria alguma conspiração?
Assim que Konoha aumentou sua vigilância, preparando-se para potenciais ameaças, a Vila das Nuvens enviou um relatório, não apenas para Konoha, mas também para as vilas de Areia, Pedra e Névoa. O relato era direto. Agoromo Gensou havia revivido completamente, e o Raikage havia perdido um braço. O quarto Raikage não tinha intenção de esconder isso. Com um braço decepado, ele não conseguia esconder a verdade. Além disso, o renascimento do lendário Gensou era um evento muito significativo para a Vila das Nuvens lidar sozinha. Todos sabiam que a Batalha do Vale do Fim havia envolvido todos os 5 Kage. Com o renascimento de Gensou, a Vila das Nuvens sofreria primeiro. As outras vilas achavam que permaneceriam ilesas? Ao compartilhar as informações, a Cloud Village estava essencialmente dizendo que ninguém poderia ficar alheio. Em Konoha, no escritório do Hokage, os preparativos para a inauguração do 5º Hokage estavam a todo vapor. Tsunade, que tinha acabado de retornar e ainda não tinha tido a chance de vestir o chapéu do Hokage na frente dos aldeões, viu-se imediatamente atolada em trabalho. Ao ver a montanha de documentos na mesa, Tsunade se arrependeu de ter ouvido a persuasão de Naruto e Jiraiya. Mas era tarde demais para recuar agora. Ela não tinha escolha a não ser se transformar em uma máquina de carimbos, ocasionalmente tirando um cochilo na mesa. No entanto, as notícias da Vila das Nuvens acabaram com seu sono naquele dia. Gensou reviveu completamente? Eles têm certeza de que não estavam bêbados quando enviaram esse relatório? Tsunade se levantou abruptamente, batendo a mão no relatório da Vila das Nuvens. Seu rosto maduro, porém jovem, estava cheio de descrença. Ao lado dela, Jiraiya assentiu gravemente, com base na investigação da equipe que enviamos ao Vale do Fim, houve de fato uma batalha feroz lá. A cena tinha traços de liberação de relâmpago, chakra de besta com cauda e liberação de gelo. Comparando as evidências, elas correspondem ao relatório da Vila das Nuvens de que Gensou lutou contra o 4º Raikage e Killer Bee. Considerando o braço decepado do Raikage e a retirada do combo AB, podemos concluir. Nesse ponto, a voz de Jiraiya vacilou. Tendo lutado pessoalmente contra a forma Edo Tensei de Gensou, ele sabia que o poder exibido pelo primeiro não era o suficiente para levar o AB combo a uma situação tão terrível. Portanto, havia apenas uma explicação. Agoromo Gensou realmente reviveu. Capítulo 51. Agoromo Gensou realmente ressuscitou. No escritório do Hokage, além de Tsunade e Jiraiya, Shizune, agora secretária do Hokage, também estava presente. Ao ouvir Jiraiya revelar a verdade, o escritório ficou em silêncio mortal. No atual mundo shinobi, quantos conseguiriam forçar a renomada dupla, A e B, a fugir com os braços decepados? E então houve a liberação de gelo. O clã Yoki já havia sido aniquilado por Kirigakure há muito tempo, com o único sobrevivente já tendo perecido no País das Ondas. Combinando a informação de que Gensou possui a liberação de gelo, a verdade já era evidente. Como uma pessoa que está morta há mais de 50 anos pode ser ressuscitada? Mesmo com o Edo Tensei, não deveria atingir esse resultado. Como ele conseguiu? Como mestre médica, Tsunade, que entendia a vida e a morte melhor do que a maioria, ficou completamente perplexa após seu choque inicial. Embora ela tenha salvado muitas vidas e trazido de volta muitos que teriam sido reivindicados pela morte, os chamados reivindicados pela morte eram mais como à beira da morte. Na verdadeira fronteira entre a vida e a morte, nem mesmo ela, a ninja médica mais habilidosa, conseguiu cruzá-la. Tsunade-sama. Nesse momento, Shizune de repente pensou em algo e seu rosto mudou. Poderia estar relacionado à técnica de transferência espiritual? A técnica de transferência espiritual. Ao mencionar isso, o temperamento de Tsunade explodiu. Não foi direcionado a Shizune, mas a Gensou. Aquele cara que já foi colega do avô dela e de Madara, acabou usando meios tão desprezíveis para roubar as técnicas dos outros. Se ela estivesse no local naquele momento, ela teria lhe dado um soco forte. Mas as coisas chegaram a esse ponto. Tsunade rapidamente suprimiu sua raiva e franziu a testa em pensamento profundo. A técnica de transferência de espírito pode separar a alma do corpo e matar à distância. Mas isso ainda está longe da ressurreição. Jiraiya coçou o queixo. Nesse momento ele de repente pensou em Orochimaru. Talvez Gensou tenha desenvolvido uma técnica similar à reencarnação do cadáver vivo de Orochimaru, que lhe permitiu voltar à vida. E a razão pela qual ele buscou a técnica de reanimação pode ser para completar a peça final do quebra-cabeça referente à alma. Dadas as circunstâncias pouco claras sobre como o corpo de Gensou mantinha sua vitalidade, isso foi o máximo que Jiraiya conseguiu pensar. Uma técnica semelhante à reencarnação de cadáveres vivos? Tsunade entendeu. Para alguém como Gensou que saiu vitorioso do período dos estados combatentes, usar qualquer método para voltar à vida não era surpreendente. Outro indivíduo parecido com Orochimaru. Não, Gensou é ainda mais perigoso que Orochimaru. Tsunade franziu a testa ainda mais. Jiraiya, o que você acha que um velho como ele faria depois de passar por todo esse trabalho para voltar à vida?
Agora que ela havia passado de jogadora para Hokage, o fardo sobre seus ombros era muito pesado, e ela tinha que considerar todas as possibilidades. Ao ouvir isso, Jiraiya balançou a cabeça com um sorriso amargo. Como eu poderia saber o que alguém como ele está pensando? Só espero que sua presença não faça com que a paz duramente conquistada no mundo shinobi caia no caos novamente. Só ele? Tsunade cruzou os braços e zombou. Como uma pessoa poderia conquistar o mundo shinobi inteiro? Nem mesmo seu avô conseguiu fazer isso. Muito menos Jinsou, que foi derrotada pelo avô. Kumogakure claramente não pensa assim. A expressão de Jiraiya ficou séria enquanto ele entregava um documento de Kumogakure para Tsunade. Kumogakure enviou um comunicado oficial solicitando uma cúpula dos 5 Kages. Uma cúpula dos 5 Kages? Tsunade ficou instantaneamente atordoada. A mesma reação veio da Mizukage feminina Mei. Uma cúpula dos 5 Kages? O Raikage ficou tão traumatizado por Jinsou que propôs tal ideia? Chocada com a notícia da ressurreição de Jinsou, Mei balançou a cabeça ao ouvir o desejo de Kumogakure de convocar uma cúpula dos 5 Kages. Embora Kirigakure tivesse uma animosidade de longa data com Jinsou, ela nunca havia considerado convocar uma cúpula dos 5 Kages especificamente para lidar com uma pessoa. O que é um encontro dos 5 Kages? É a reunião de mais alto nível de poder no mundo shinobi. Ela só havia sido convocada uma vez em várias décadas. Essa reunião estabeleceu a nova ordem do mundo shinobi após o período dos estados combatentes, que continua até hoje. Quanto à convocação de uma cúpula para atacar Jinsou, ela serve, em última análise, para manter e aperfeiçoar a ordem estabelecida no mundo shinobi. Convocar outra cúpula agora só para lidar com uma pessoa faria com que as 5 grandes vilas shinobi ficassem mal vistas. Mesmo depois de 3 guerras mundiais shinobi, a força coletiva das 5 grandes vilas shinobi é muito maior agora do que durante a era do primeiro Hokage. O jovem e espirituoso quinto Mizukage Mei decidiu deixar de lado a ideia da cúpula dos 5 Kages e instruiu. Agora, podemos concentrar todos os nossos esforços em investigar Jinsou, certo? Seus subordinados não fizeram objeções. Embora Jinsou fosse muito poderoso, a vila poderia testá-lo inúmeras vezes. Não importa quão forte um indivíduo seja, ele sempre terá fraquezas. Se houver fraquezas, elas podem ser identificadas e exploradas. Nesse ponto, até os deuses podem ser mortos. Essa crença era firmemente mantida pelos shinobi modernos que não haviam vivenciado o caos do período dos reinos combatentes. Em Iwagakure, ao contrário do choque em Konoha e da agressividade de Kirigakure ao receber a ideia de uma cúpula dos 5 Kages, Tsunagakure, que tinha acabado de encontrar o corpo do 4º Kazekage, estava muito ocupado lidando com as consequências e se preocupando com a seleção do 5º Kazekage para se importar com assuntos externos. Ao receber a informação de Kumogakure, o 3º Tsuchikage Onoki caiu em um longo silêncio. Seus subordinados não o pressionaram, esperando pacientemente como pedras que o líder que guiou Iwagakure por décadas pensasse nas coisas. Não importa qual decisão ele tomasse, eles a executariam sem questionar. Tal demonstração seria considerada boa pela maioria dos líderes. Mas Onoki, observando tudo isso, suspirou fracamente. Ele queria que alguém desse a sua opinião em vez de apenas concordar com a cabeça. Não há ninguém para me suceder. Onoki balançou a cabeça, continuando a carregar o fardo sozinho, depositando esperança na geração mais jovem. Kurotsuchi parecia promissor. E Deidara? Esqueça, o discípulo rebelde que traiu a vila por sua suposta busca pela arte era irritante até mesmo de mencionar. Um discípulo que já foi candidato ao futuro 4º Tsuchikage decidiu desertar em prol da arte. Em mais de 70 anos de vida, Onoki nunca havia encontrado tal estranheza. Tsuchikage-sama. Nesse momento, seu filho Kitsushi, depois de pensar muito, perguntou cautelosamente o que deveriam fazer em seguida. O que fazer? Os olhos de Onoki de repente se iluminaram, fazendo uma pergunta que ninguém esperava. Temos alguma notícia sobre o paradeiro do clã Agoromo? Capítulo 52. A pergunta de Onoki naturalmente não teve resposta imediata. Retornando ao encontro dos 5 Kages. Uma reunião de tal importância não poderia ser convocada apenas com uma palavra. Cada vila importante tinha suas próprias questões e demandas importantes, a menos que a faca estivesse em suas gargantas. Por exemplo, como a coleção desenfreada de bestas com cauda da Akatsuki, ou se Jinsou tivesse feito algo para ferir profundamente as 5 grandes vilas shinobi. Caso contrário, seria difícil chegar a um consenso em pouco tempo. Comparadas às enormes 5 grandes vilas shinobi, outras forças eram muito mais diretas. Logo, o retrato de Jinsou apareceu no mercado negro, junto com uma recompensa impressionante de 800 milhões.
Desta vez, porém, a recompensa exigida não era mais pelo seu cadáver, mas por Gensou vivo ou pelo segredo de sua ressurreição. Para aquelas figuras poderosas que não eram Shinobi, ao ouvir a notícia da ressurreição de Gensou, sua primeira preocupação não foi a mudança no equilíbrio do mundo Shinobi, mas a possibilidade de ressurreição. Quem não gostaria de uma segunda vida? Principalmente aqueles que não tinham nenhuma carência material e eram os que mais temiam a morte. Então, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, adicione mais dinheiro de recompensa, contanto que pudessem obter o segredo da ressurreição. Dinheiro nunca foi um problema. Uma quantia tão grande de dinheiro, combinada com o mistério da ressurreição, de fato atraiu um grande número de caçadores de recompensas. Embora tivessem ouvido falar que Gensou era formidável, e daí? Se ele for humano, ele pode ser morto. Talvez com um golpe de sorte, eles pudessem reivindicar essa enorme fortuna. Neste momento, em um escritório de recompensas disfarçado de banheiro público, um grupo de caçadores de recompensas com aparência feroz apontava animadamente para a recompensa de Gensou. Até que um sino tocou atrás de nós. Suas expressões mudaram abruptamente e eles ficaram em silêncio, apreensivos. Jingu-jin, Kakuzu, usando um chapéu cônico e uma capa preta com nuvens vermelhas, carregando uma caixa cheia de dinheiro obtido na troca de um cadáver, caminhou em direção ao quadro de recompensas por hábito, procurando um novo alvo. Ao ver isso, os caçadores de recompensas instintivamente abriram caminho para essa figura lendária. Ninguém sabia há quanto tempo Kakuzu era um caçador de recompensas. Até os caçadores de recompensas mais antigos lembravam vagamente que Kakuzu já estava lá quando eles começaram. Certa vez, alguém tentou incomodá-lo, pensando que, com tantos anos de caça às recompensas, a riqueza acumulada deveria ser astronômica. No entanto, eles acabaram como cadáveres, aumentando a fortuna de Kakuzu. Com o tempo, Kakuzu se tornou um tabu no mercado negro e ninguém ousava ofendê-lo. Mas hoje, o lendário Kakuzu, ao ver a recompensa altíssima de 800 milhões, não conseguiu evitar respirar rapidamente por alguns momentos. No entanto, ao ver a identidade do alvo, ele rapidamente se acalmou e não registrou em seu pequeno livro como de costume. Olhando atentamente para o retrato vívido e realista de Gensou, Kakuzu silenciosamente se virou e saiu. Como uma das poucas pessoas ainda vivas do período dos estados combatentes, Gensou pode não conhecê-lo, mas Kakuzu conhecia Gensou bem. Após os ventos frios da tentativa de assassinato de Hashirama, que resultou em Hashirama apenas dando-lhe um tapinha no ombro e dizendo-lhe para viver bem, Kakuzu não seguiu mais ordens e viveu apenas pelo dinheiro. Ele entendeu claramente a diferença entre ganhar dinheiro por um curto período de tempo ou para a vida toda. Era melhor não encarar uma batata quente tão grande. Quanto ao segredo da ressurreição, dominar a técnica do medo do rancor da terra significava que ele não era mais totalmente humano, e com uma longa vida pela frente, ele não estava preocupado com isso. Jingu-jin. Quando Kakuzu saiu do banheiro público fedorento, seu parceiro impaciente Idan, segurando o nariz, disse, finalmente saí. Kakuzu, você não pode escolher um lugar melhor para coletar dinheiro? Não, Kakuzu disse calmamente. Ateu maligno. Idan só conseguiu xingar. Kakuzu olhou para ele. Assim como Idan não podia fazer nada contra ele, ele também não podia matá-lo. Caso contrário, ele já teria matado seu parceiro há muito tempo e pegado o cadáver em troca de dinheiro. Sem saber que a recompensa que ele cobiçava estava próxima, Idan disse, o chefe nos convocou para uma reunião. Qual é o problema? Kakuzu perguntou. Idan deu de ombros, algo grande aconteceu recentemente, eu acho. Quem sabe? Kakuzu pensou em Gensou. O chamado grande evento deve estar relacionado a ele. Senhor Madara, você ouviu? Seu bom amigo ressuscitou. Em uma torre fria, o homem mascarado, Obito, que observava silenciosamente a chuva fria sem fim lá fora, ouviu a voz de Zetsu branco atrás dele e se virou confuso. Um bom amigo ressuscitado? O que você quer dizer? Ele não tinha bons amigos agora. Se o fizesse, seriam aqueles amigos de seus dias como Obito, agora com laços rompidos. Como Kakashi. Mas aqueles caras não estavam mortos. Agoromo Gensou. Alguém do seu tempo voltou à vida. Zetsu branco respondeu com um sorriso, enquanto Zetsu preto franziu a testa profundamente. Agoromo Gensou? Obito pensou. Quem é ele? Como era um aluno pobre, ele não tinha interesse na história do Shinobi. Durante seu tempo com Madara, o velho não tinha interesse em mencionar alguém que estava morto e não era mais uma ameaça. Então, Obito, disfarçado de Madara, não sabia nada sobre Gensou. Zetsu negro, ciente da verdadeira natureza de Obito, explicou brevemente. Uma pessoa da época de Madara, alguém que ele tinha em alta conta. Obito entendeu imediatamente. Seu olho exposto se estreitou levemente, captando o ponto-chave. Sem o Rin Tensei, como essa pessoa voltou à vida? A voz do Zetsu negro ficou grave, desconhecido. Era exatamente isso que o preocupava. O plano para salvar sua mãe estava progredindo sem problemas. A última coisa que ele queria eram eventos inesperados. E agora, a ressurreição de Gensou foi precisamente um evento inesperado. As 5 grandes vilas Shinobi ficaram muito preocupadas e temiam que a aparição de Gensou pudesse atrapalhar o plano. Obito também pensou nisso e estava prestes a dizer algo quando uma figura fantasma apareceu diante dele. O recém-chegado falou, Madara-sama. Capítulo 53. Com cabelos laranja, Pen, que já foi considerado pelos teóricos da conspiração como o quarto Hokage, apareceu na frente de Uchiha Obito e perguntou em tom neutro.
Madara-sama, você sabe alguma coisa sobre Gensou? O rosto de Obito ficou tenso momentaneamente, mas a máscara espiral escondeu tudo. Ele respondeu rapidamente em seu tom enigmático de sempre, um velho conhecido. Pen continuou. Existe a possibilidade de recrutá-lo para Akatsuki? Ao ouvir isso, Zetsu Negro balançou a cabeça sutilmente para Obito. Entendendo o sinal, Obito respondeu, a menos que você esteja disposto a entregar tudo o que tem a ele. Eu entendo. O rosto de Pen permaneceu inexpressivo. Agora autoproclamado como Deus, não havia como ele entregar tudo a outro. Como ele é um velho amigo de Madara-sama, vou deixar essa pessoa para você lidar. Garanta que ele não interfira em nossos planos. Você não precisa dizer isso. Eu também estou ansioso para conhecer esse velho amigo, Obito respondeu profundamente. Pen assentiu. Antes que seu fantasma desaparecesse, ele perguntou novamente. A propósito, você sabe como Gensou ressuscitou? Isso é algo que eu realmente quero saber também. Desta vez, Obito respondeu sinceramente. Então vou deixar isso com você, Madara-sama. Pen lançou um último olhar para Obito antes que seu fantasma se dissipasse. Depois, Obito se virou para Zetsu Negro, e Zetsu Negro olhou de volta para ele. Os olhos de Obito se estreitaram enquanto ele instruía. Quero saber todos os movimentos de Gensou. Um indivíduo tão problemático aparecendo de repente me dá uma sensação de desconforto. Eu entendo. Zetsu Negro assentiu empaticamente e então afundou no chão. Deixado sozinho, Obito murmurou para si mesmo ressurreição. Mesmo se tivesse sucesso, o que conseguiria? Neste mundo falho, isso só levaria a outra tragédia. Então, ninguém pode me impedir de mudar completamente este mundo shinobi. Enquanto isso, sobre os dedos da estátua de Gedo, 6 fantasmas conversavam. Deidara, com seu cabelo dourado espetado, reclamou. Que diabos? Por que o líder gosta de fazer reuniões como velho? Eu estava no meio da criação de uma nova obra de arte. Isso interrompe minha inspiração, HMPH. O que há de tão bom na arte? Deidara-kun, por que não se junta a mim para acreditar em Jashin-sama? Idan, nunca perdendo uma chance de pregar, tentou recrutar os talentos da Akatsuki com entusiasmo. Seu bastardo! Deidara imediatamente transferiu sua raiva do líder para Idan, olhando ferozmente para ele, seu líder de culto sem talento. Como ousa insultar a arte? Traga seu suposto deus, e eu mostrarei a ele a grandeza da arte, HMPH. Idan ficou imediatamente provocado. Ele gritou com raiva. Ah, seu pequeno punk! Como ousa insultar o grande Jashin-sama? Onde você está? Eu vou te limpar, herege. Vamos lá então. Deidara provocou. Seu suposto deus não vale nada comparado à arte, HMPH. Idan retrucou. A arte é só uma piada. Vá perguntar lá fora, quantas pessoas acreditam nessa porcaria? A arte é uma piada. Essa observação não apenas enfureceu Deidara, mas também fez Sasori, que estava desinteressado e silencioso, abrir os olhos e ameaçar Idan friamente. Idan, insulte a arte novamente, e eu vou te transformar em uma marionete humana. Estou muito interessado no tópico de se um corpo imortal pode manter a consciência depois de ser transformado em uma marionete. Embora Sasori e Deidara tivessem diferentes entendimentos de arte, Sasori tinha uma profunda reverência pela arte em si e não tolerava os insultos de Idan. Vendo Deidara com reforços, Idan rapidamente se virou para Kakuzu. Kakuzu, seu companheiro de equipe está sendo alvo. Me ajude. Kakuzu olhou para ele e disse calmamente, eu também gostaria de ver se você realmente consegue morrer. Idan, não muito longe, Kizami, que testemunhou tudo, sorriu e disse, que organização animada. Diferente de Kirigakuri, onde todos pareciam prontos para apunhalar uns aos outros pelas costas. O que você acha, Itachi? Itachi não respondeu, seu Sharingan parecia estar focado no grupo enquanto sua mente estava em outro lugar. Kizami, tendo passado um tempo considerável com Itachi, tinha alguma compreensão de seu parceiro, muitas vezes silencioso. Sem se incomodar, Kizami continuou, ainda pensando na 9 caudas. O líder não vai te culpar por não capturá-la nessas circunstâncias. Ou, você está pensando no seu irmão? Kizami olhou para Itachi, seu rosto de tubarão formando um sorriso peculiar. É curioso que você, que massacrou todo o clã Uchiha, tenha poupado seu irmão 2 vezes agora. Itachi finalmente reagiu falando lentamente. Estou pensando em outra pessoa. Ah? Quem? Agoromo Gensou. Aquele cara. Kizami habitualmente tocava essa meada imaginária em suas costas relembrando. Falando nele, Kirigakuri tem uma impressão profunda. Lembro-me de muitas vezes na academia, os professores rangiam os dentes mencionando-o, como se todos os infortúnios de Kirigakuri fossem culpa dele. Não abordando seus próprios problemas, mas culpando os mortos. Que piada! Kizami disse com desdém. Itachi lançou um olhar profundo para Kizami e disse calmamente, é por isso que você desertou da vila? Houve muitos motivos. Kizami sorriu. De qualquer forma, o retorno do lendário Gensou significa que o mundo shinobi não será pacífico. Estou curioso para ver como Kirigakuri está agora. Você gosta do caos? Itachi perguntou indiferente. Kizami respondeu, não é que eu goste, é a organização que gosta. Itachi assentiu em compreensão. Nesse momento, os fantasmas de Pen e Konan apareceram diante deles. Sem desperdiçar palavras, Pen emitiu ordens. O mundo shinobi ficará muito instável em breve. É hora da Akatsuki expandir suas operações. Como Kizami disse, a missão inicial da Akatsuki era acumular uma grande quantia de dinheiro. Para isso, a Akatsuki funcionou como uma organização mercenária, incitando deliberadamente pequenas guerras.
monopolizando comissões de guerra de pequenos países a preços baixos e então expandindo a guerra para obter maiores lucros. Com a notícia da ressurreição de Gensou abalando o mundo Shinobi e chamando a atenção, era o momento perfeito para esses conspiradores se levantarem. Pen emitiu uma série de tarefas para acelerar o plano final da Akatsuki. Antes do término da reunião, Itachi perguntou especificamente: como devemos lidar com a Goromo Gensou? Pen olhou para ele com indiferença. Ignore-o. Dispersar. Em um instante, o espaço em frente à estátua Gedo ficou vazio e frio novamente. Capítulo 54. Sim. Emissão de missão. Missão principal. Torne-se o líder dos 4 delinquentes. Descrição da missão. Embora o anfitrião tenha começado a subir na academia ninja ao derrotar Uzumaki Naruto, a atenção dos professores e colegas de classe ainda não está no anfitrião. Derrotar o final não é o suficiente, o anfitrião decide mirar nos 4 delinquentes. Derrote Nara Shikamaru, Akimichi Shoji, Uzumaki Naruto, já concluído, e Inuzuka Kiba para elevar o status do anfitrião e dominar a academia ninja. Dica de missão. Esta é uma missão principal, não pode ser recusada e não pode ser evitada. Digo. Emissão de missão. Missão secundária, queridinha de infância. Descrição da missão. Os dias de escola não seriam completos sem elementos de romance. Até mesmo Shira Sasuke é amado por muitas colegas de classe, e o Naruto da cauda é apreciado pelo estimado Yuga Hinata. O anfitrião, aspirando a se tornar o rei da academia ninja, se recusa a ser superado e decide escolher uma colega de classe como interesse romântico. A missão será concluída se a colega de classe escolhida desenvolver afeição significativa pelo anfitrião. Missões secundárias são opcionais. O host pode escolher aceitar ou rejeitar. Falha não traz penalidade, sucesso concederá recompensas. Recompensa da missão secundária. Técnica de glamour, independentemente do gênero, todos amam a beleza. Esta técnica permite que o anfitrião mantenha uma aparência ideal, livre dos efeitos negativos de cabelos grisalhos, rugas, sujeira, etc. Uma série de notificações do sistema inundou a mente de Gensou. Relaxando em um banho termal em uma pousada, Gensou tirou a toalha que cobria seu rosto, abriu os olhos e olhou para o vapor branco ao seu redor, levantando uma sobrancelha. Eu estava apenas me perguntando por que o sistema estava silencioso. Não esperava que novas missões viessem e 2 de uma vez. Gensou revisou as missões em sua mente. A primeira missão principal não teve nada de especial. Como objetivo era dominar a academia ninja, derrotar Uzumaki Naruto e depois enfrentar outros alunos notáveis como Nara Shikamaru e outros era uma progressão lógica. Mas a missão secundária, uma recompensa pela conclusão sem penalidade por falha, parece muito bom. Mas o conteúdo da missão, desenvolvendo sentimentos românticos com uma garota de cerca de 10 anos? Sistema, o que você estava pensando? Querendo instintivamente rejeitá-lo, Gensou hesitou ao ver a recompensa, uma técnica relacionada à manutenção de sua aparência. Sempre atento à sua aparência, os olhos de Gensou brilhavam. Ai! Diferente da missão principal, a recompensa da missão secundária é clara desde o começo. Vale a pena considerar sua importância, já que não há penalidade para o fracasso. Eu poderia muito bem tentar. Com uma atitude séria, Gensou aceitou a missão secundária em sua mente e se levantou. Splash, água escaldante de fonte termal escorreu rapidamente de seu corpo perfeitamente proporcionado. Mas quando o vapor se dissipou, seu corpo, supostamente impecável, ficou cheio de cicatrizes. A mais grave era uma cavidade profunda no peito, grande o suficiente para caber metade de um punho. Tais ferimentos teriam sido fatais para uma pessoa comum. Gensou podia se mover livremente e já tinha sido bastante ativo antes, graças ao seu físico forte e técnicas secretas para suprimir os ferimentos. No entanto, essa foi apenas uma solução temporária. Ao inspecionar seu corpo, Gensou notou que, embora os ferimentos superficiais tivessem cicatrizado e nova carne estivesse crescendo, ferimentos mais profundos persistiam, especialmente o Seiji Chakra deixado por Hashirama. Devido à técnica proibida Sono Eterno que preservava sua vitalidade, este chakra sábio, que deveria ser removível, fundiu-se com seu corpo ao longo de décadas, tornando-o extremamente difícil de erradicar. Técnicas sábias. Gensou tocou a cicatriz proeminente em seu peito, relembrando Hashirama no modo sábio, descendo com poder incomparável. Ele entendeu o poder das técnicas do sábio. Durante o período dos estados combatentes, ele procurou os 3 grandes lugares sagrados, mas suas localizações permaneceram indefinidas. Criar uma técnica sábia única sem nenhuma referência foi tão desafiador quanto aperfeiçoar o Kekkei Genkai. Concentrado em sua pesquisa sobre Kekkei Genkai, Gensou não tinha tempo nem energia para criar uma técnica sábia do zero. Se fosse fácil, os 3 grandes lugares sagrados não seriam os únicos com técnicas sábias que não eram adequadas nem para humanos. Além disso, as técnicas do sábio exigiam qualificações específicas que muito poucos possuíam. No período dos reinos combatentes, apenas Hashirama dominava as técnicas do sábio. Criando uma técnica Seiji, Gensou não acreditava que Hashirama, com sua reencarnação Ashura e liberação de madeira, tivesse desenvolvido isso sozinho. Provavelmente foi aprendido na floresta Shikotsu. Desde o período dos reinos combatentes, apenas um punhado de pessoas, incluindo Jiraiya, Naruto e Kabuto, aprenderam técnicas sábias. Minato Namikaze também aprendeu, mas não o suficiente para ser eficaz.
Então, ao longo de um milênio, muito poucos humanos dominaram as técnicas do sábio. Gensou não tinha certeza se teria a chance de aprender. Ele estava cauteloso com os 3 seres antigos nos 3 grandes lugares sagrados, que testemunharam o conflito de Kaguya e o Tsukuyomi infinito, e só contrataram contratados como Otsutsuki Agoromo. Em vez de apreendê-lo à força, ele esperava que o sistema o fornecesse mais tarde. Por enquanto, Gensou, incapaz de entender completamente as técnicas do sábio, achou difícil remover o persistente e destrutivo chakra do sábio deixado por Hashirama. Talvez eu devesse procurar informações sobre ninjutsu médico, pensou Gensou enquanto se vestia. Graças ao estabelecimento do sistema médico de Konoha por Tsunade, outras vilas seguiram o exemplo, tornando o ninjutsu médico muito mais avançado do que no período dos reinos combatentes ou na era inicial das vilas. Até mesmo Orochimaru, cujos braços estavam selados, acreditava que Tsunade poderia curá-lo, indicando o alto nível do ninjutsu médico moderno. Os tempos estão sempre progredindo. A tecnologia evolui, e o ninjutsu também. A ideia de que os povos modernos são inferiores aos antigos é uma falácia. Compartilhando essa crença, Gensou deixou a fonte termal e rapidamente formulou um plano. Capítulo 55. Depois de deixar o Vale do Fim, Gensou se viu em uma cidade comum. Embora as cartas do quarto Raikage tenham perturbado o mundo shinobi, a vida das pessoas comuns, que não eram shinobi, continuou normalmente. Assim como esta pequena cidade, onde os ninjas raramente visitavam, os habitantes da cidade viviam suas vidas em paz. Entretanto, hoje, além de Gensou, chegou um grupo de convidados inesperados portando protetores de testa de Konoha. Sasuke, você está bem? Devemos descansar aqui um pouco? Sakura perguntou cautelosamente, apoiando o enfaixado Sasuke. Depois que Tsunade se tornou com sucesso a quinta Hokage, o time 7, sem Kakashi devido a outras missões, assumiu uma missão de rank B na Terra do Chá. Durante esta missão, eles encontraram o ninja desonesto de Konoha, Rokusho Aoi, que havia roubado a espada do Deus do Trovão. Embora eles tenham conseguido derrotá-lo, Sasuke ficou gravemente ferido. Sem nenhuma habilidade médica em ninjutsu, Sakura só conseguia fazer curativos básicos, planejando fornecer tratamento adicional quando retornassem à vila. Depois de uma longa jornada, percebendo a exaustão de Sasuke, Sakura sugeriu que ele descansasse. Naruto, com sua habitual impetuosidade, levantou a mão em concordância. Sasuke, você está suando muito. Vamos descansar aqui. Estou com fome de qualquer forma. Vamos pegar algo para comer. Ao ouvir isso, a expressão de Sasuke mudou. Olhando para o energético Naruto, apesar de também ter se machucado durante a missão, Sasuke sentiu uma onda de raiva. Lembrando que Naruto foi a principal razão pela qual derrotaram Aoi, enquanto ele. Uma raiva sem nome surgiu dentro de Sasuke. Ele respondeu friamente não. Estamos indo direto para Konoha. Com isso, ele se livrou com força da mão de Sakura e foi embora, rangendo os dentes de dor. Sasuke. Sakura, cheia de preocupação, rapidamente o seguiu. Naruto, coçando a cabeça em confusão, perguntou. Sasuke, você tem certeza de que não quer comer? Que tal eu te carregar? Apesar de saber das boas intenções de Naruto, Sasuke, sempre pensando demais, cerrou os punhos e o ignorou. Continuando a andar até que olhou para cima e viu alguém se aproximando. Perigo! Naquele instante, as pupilas de Sasuke se contraíram e seu Sharingan foi ativado em resposta. Ele parou, olhando fixamente para a figura que se aproximava, com suor frio se formando em sua testa. Sasuke, o que? Ao ver Sasuke parar de repente, Sakura, que o havia alcançado, estava prestes a perguntar quando Sasuke, recuperando-se, agarrou seu braço e puxou-a para trás dele com tanta força que lhe causou dor. Sakura! Sasuke, você! Vendo isso, Naruto correu furiosamente, pronto para repreender Sasuke, mas antes que pudesse, viu alguém familiar em sua visão periférica. É você! Naruto apontou animadamente para o recém-chegado, embora não conseguisse lembrar do nome imediatamente. Ele lembrou que essa pessoa havia ameaçado a vovó Tsunade e roubado um pergaminho de ninjutsu. Seu ladrão! Finalmente te encontrei. Sem esperar por uma resposta, Naruto arregaçou as mangas, pronto para usar seu Rasengan. Espere! Naruto! Apesar de não saber quem era a pessoa, Sasuke percebeu o perigo e tentou impedir Naruto. Normalmente Naruto não pararia quando decidisse lutar, mas dessa vez foi diferente. Assim que Naruto deu um passo à frente, seu corpo congelou. Não foi o chamado de Sasuke que o deteve. Era? Gensou olhou na direção deles. Só aquele olhar. Naruto, normalmente destemido, ficou paralisado. Seu rosto ficou pálido e seu corpo tremia incontrolavelmente. O quê? O que é isso? Mexa-se. Por que não consigo me mexer? Lá dentro, Naruto gritou, mas foi inútil. Naquele momento, Naruto sentiu como se estivesse de volta à sua primeira missão fora da vila, testemunhando Kakashi sendo brutalmente cortado em pedaços, deixando-o em branco, assustado e indefeso. Ele queria lutar, mas o único olhar de Gensou o deixou imóvel. Esse cara, ele não era assim antes. Por quê? Por que um olhar dele me deixa assim? A mente de Naruto estava cheia de confusão e seu coração estava apertado. Sasuke e Sakura tinham pensamentos semelhantes. Sakura, sem saber o que estava acontecendo, sentiu uma pressão indescritível pesando sobre ela, dificultando sua respiração. Suando ainda mais, Sasuke mal conseguiu olhar para Gensou que se aproximava. De repente, ele se lembrou de ter encontrado Zabuza e Orochimaru. Naquela época, ele ficou impressionado com a intenção assassina deles.
Parecia um lobo jovem e inexperiente enfrentando um lobo alfa experiente e manchado de sangue naturalmente reprimido. Mas isso era diferente. Gensou não exalava nenhuma intenção assassina. Os cidadãos comuns ao redor deles ainda estavam rindo e conversando, cuidando de seus negócios. No entanto, aquele olhar casual de Gensou parecia um elefante passando por uma formiga, causando-lhe um choque involuntário. Gensou não esperava encontrar Naruto, Sasuke e Sakura aqui. Ele ficou maravilhado com o quão pequeno o mundo era, relembrando enquanto observava a aparência real dos personagens principais. Então, em meio ao medo, a preocupação e a descrença, como se nada tivesse acontecido, ele continuou seu caminho, passando por eles sem se importar. Tendo ressuscitado e retornado a Konoha depois de 60 anos, a prioridade de Gensou eram as missões do sistema. Considerando que personagens como Sasuke e Naruto sem dúvida apareceriam em futuras missões do sistema, e provavelmente não apenas uma ou duas vezes, Gensou decidiu não machucá-los agora. Ele até perguntou ao sistema se as tarefas poderiam ser concluídas se os alvos fossem ressuscitados pelo Edo Tensei. O sistema zombou dele, afirmando que pessoas mortas não conseguiam concluir missões. Quanto ao motivo de ele ter completado a missão de iniciante enquanto estava morto, o sistema explicou que ele sempre existiu. Então, mesmo morto, o sistema o considerava vivo e exigia que ele completasse missões. Que conclusão bizarra! Qualquer que seja, Gensou estava acostumado com as peculiaridades do sistema. Capítulo 56. Passo, passo, passo. O som de passos normais parecia a aproximação do ceifador em Sasuke, Naruto e Sakura, exercendo uma pressão imensa sobre eles. Eles eram apenas 3 garotos inexperientes que mal tinham se formado na academia. Agora, não mais na forma Edo Tensei, mas verdadeiramente ressuscitado. Gensou só precisava liberar uma fração da aura acumulada em inúmeras batalhas para fazer seus membros tremerem. Assim como seu professor, Kakashi, que apesar de ser um jonin, ficou paralisado de medo pelo simples olhar de Orochimaru durante sua deserção. Falando nisso, ainda tem uma missão paralela. Quando Gensou passou pelos 3, ele se lembrou de que tinha um alvo ali. Mas, em Moon, ele decidiu contra Sakura. Mesmo que ele tivesse que completar a missão, isso não poderia ir contra seus princípios. Ignorando os escolhidos, aos olhos do sábio dos 6 caminhos e a protagonista feminina que não conseguia se colocar entre eles, Gensou continuou seu caminho em seu próprio ritmo. 1 minuto depois, Gensou havia desaparecido. Sob os olhares curiosos dos transeuntes, Sasuke, Naruto e Sakura finalmente relaxaram, exalando um longo suspiro. Naruto, o primeiro a se recuperar, levantou-se e virou-se para olhar na direção em que Gensou havia ido, com o rosto cheio de frustração. Como esse cara ficou tão forte? Sua natureza cabeçadura o impediu de notar as mudanças em Gensou. Além disso, com sua recente missão na Terra do Chá, ele não estava ciente dos eventos recentes no mundo Shinobi. Naruto! Sakura, com medo de que Naruto tentasse provocar Gensou novamente, rapidamente o alertou para não fazer nada tolo. Ela estava realmente assustada agora. Sasuke, por outro lado, embora ainda abalado, sentiu uma onda inexplicável de determinação que não conseguiu reprimir. Sasuke olhou para Naruto. A familiaridade de Naruto com o homem indicava que ele sabia quem ele era. Sem demora, Sasuke perguntou rapidamente: Naruto, quem era aquele homem agora? Aquele cara. Naruto coçou a cabeça, pensando por um momento antes de responder: acho que o nome dele é Agoromo ou algo assim. Ele é tão ruim quanto Orochimaru. Deixe-me dizer, quando era o Sennin e eu fomos encontrar a vovó Tsunade. Naruto contou animadamente os eventos que ocorreram na cidade Tanzaku para Sasuke e Sakura, enfatizando o quão desprezível Gensou era. Sakura ouviu atentamente, aprendendo sobre as muitas histórias do retorno do quinto Hokage à vila. Sasuke, no entanto, concentrou-se apenas em Gensou. Agoromo, não, deveria ser Agoromo alguma coisa. Uma figura tão poderosa, por que nunca ouvi falar dele? Como membro do clã Uchiha, Sasuke deveria ter uma compreensão mais ampla do mundo Shinobi. No entanto, o massacre de seu clã interrompeu sua educação de elite. Absorto em sua busca por vingança, ele ignorou qualquer coisa não relacionada a ganhar poder, resultando em falta de conhecimento. Sakura, por outro lado, como a única que tirou nota máxima no exame escrito sem trapacear nos exames Chunin, havia lido muitos livros sobre Shinobi. Vendo o interesse de Sasuke no homem e ouvindo a história de Naruto, Sakura deduziu muita coisa. Sasuke, aquele homem deve ser Agoromo Gensou, que morreu há muitos anos, mas retornou ao presente através de alguma técnica. Sasuke olhou bruscamente: Agoromo Gensou? Morto há muitos anos? Sim, sim, é ele. Era o Sennin, até o chamou de senpai. Naruto entrou na conversa, assentindo vigorosamente. Sakura empurrou a cabeça de Naruto para longe e continuou explicando para Sasuke, com base no que havia lido. Sasuke ouviu, seus olhos ficando mais brilhantes. Depois que Sakura terminou, Sasuke cerrou os punhos, olhando ao redor antes de dizer: vamos descansar aqui e comer alguma coisa. Mas, Sakura ainda estava inquieta. Não se preocupe. Se alguém como ele nos deixar ir, ele não fará mais nada, Sasuke assegurou. Naruto, esfregando seu estômago vazio, concordou entusiasticamente: não se preocupe, Sakura. Da próxima vez não ficarei tão assustado. Com 2 votos a favor, Sakura concordou relutantemente. Logo, os 3 encontraram um lugar para comer e pediram comida. Durante a refeição, Sakura foi ao banheiro e, ao retornar, viu apenas Naruto na mesa. Onde está Sasuke? Sakura perguntou. Ele foi ao banheiro, Naruto respondeu casualmente. Acabei de ir ao banheiro?
Sakura pensou. Os banheiros masculino e feminino ficavam um ao lado do outro, então, se Sasuke tivesse ido, ela deveria ter notado quando voltasse. Talvez tenha sido antes? Pensando nisso, Sakura sentou-se e esperou em silêncio. 10 minutos depois. A comida foi servida, mas Sasuke não havia retornado. Você acha que Sasuke está com diarreia? Naruto, querendo começar a comer, mas sendo impedido por Sakura, murmurou. Sakura sentiu que algo estava errado e finalmente disse, Naruto, vá verificar o banheiro. Hein? O banheiro? Relutantemente Naruto obedeceu. Logo ele retornou reclamando, Sasuke não está aí. Ele foi para outro lugar? Sem chance. Sakura bateu a mão na mesa. Naruto pulou. Sakura, você está bem? Sasuke está agindo de forma estranha. O rosto de Sakura estava sério. Lembrando da série de expressões de Sasuke antes, ela pareceu ter descoberto algo. Sem explicar, ela agarrou Naruto e começou a correr. Naruto, ajude-me a encontrar Sasuke. Sasuke é um cara grande. Espera, nós não pagamos pela comida. Deixando a comida e o dinheiro para trás, Naruto seguiu Sakura para encontrar Sasuke. Um lugar tão grande, por onde começamos? Desconhecendo a cidade, Naruto olhou ao redor. Sakura apontou na direção em que Jinsou tinha ido, determinada, lá. Naruto e Sakura começaram a procurar por Sasuke. Enquanto isso, Sasuke, como Sakura suspeitava, já havia deixado seus alojamentos e estava correndo na direção que Jinsou havia ido. 10 minutos depois, diante de um vendedor ambulante de takoyaki, ele encontrou seu alvo. Jinsou, recebendo seu takoyaki quente, virou-se para ver Sasuke, surpreso. Uchiha Sasuke. Interessante. Capítulo 57. Ufi. A corrida implacável fez Sasuke, já gravemente ferido, se sentir ainda pior. Mas ele cerrou os dentes e suportou, com os olhos fixos em Jinsou. Com a percepção concedida por seu Sharingan, ele conseguia distinguir entre uma pessoa viva e um corpo do Edo Tensei. Combinando as informações de Naruto e Sakura com sua própria reação à presença de Jinsou, era inegável que essa figura lendária, que outrora rivalizou com os deuses e ofuscou os 5 Kage, havia realmente se libertado da morte e retornado ao mundo. Tanto poder, uma pessoa tão extraordinária, nem mesmo aquele que ele tanto odiava poderia se comparar. Com isso em mente, Sasuke não hesitou, interceptando Jinsou e falando diretamente, eu quero me tornar mais forte. Não importa o método, contanto que me torne mais forte, estou disposto a fazer qualquer coisa que você pedir. Ao ouvir isso, Jinsou deu uma mordida em seu takoyaki e olhou surpreso para Sasuke. Ele não esperava que Sasuke viesse em busca de poder dele. Esse garoto sempre foi tão ousado? Ele não estava com medo de que Jinsou o matasse? Ou talvez fosse a confiança de ser um Uchiha, de ter o Sharingan? O palpite de Jinsou estava bastante correto. Como o único membro sobrevivente do clã Uchiha em Konoha, portador do poderoso Sharingan, Sasuke sabia que era altamente cobiçado por pessoas como Orochimaru, o que indiretamente o fez entender sua própria importância. Coisas raras são preciosas. Ninguém ignoraria um Uchiha. Essa era sua confiança. Mas desta vez foi diferente. Jinsou não mimaria Sasuke. Um Uchiha? Ele tinha visto muitos. No passado, quando os clãs Agoromo e Uchiha assinaram um tratado de amizade e eram essencialmente aliados, ele encontrou muitos Uchiha com personalidades semelhantes, possivelmente até ancestrais de Sasuke. O Sharingan, que parecia formidável no mundo shinobi de hoje, era apenas mais uma ferramenta aos seus olhos. A menos que fosse um Mangekyou Sharingan, não chamaria sua atenção. Garoto? Ninguém te ensinou a pedir algo corretamente? Jinsou disse, passando por Sasuke sem olhar mais nada. Apesar da camaradagem histórica entre os clãs Agoromo e Uchiha e dos inúmeros casamentos mistos, Jinsou sempre achou a arrogância de Madara desagradável, embora admirasse o irmão de Madara, Izuna, até que aquele miserável Tobirama o atacou traiçoeiramente e o matou. O passado era passado, e o outrora próspero clã Uchiha estava agora reduzido a um único sobrevivente. Pelo bem de sua aliança histórica e pela semelhança de Izuna, Jinsou não machucaria Sasuke. Contudo, uma cooperação maior dependia das ações de Sasuke. Vendo a atitude desdenhosa de Jinsou, o rosto de Sasuke se contorceu. Consumido pelo ódio, sua vida sempre foi egocêntrica. Como um Uchiha orgulhoso, embora Kakashi lhe tivesse ensinado Chidori, Sasuke nunca o chamou de professor, sempre usando seu nome diretamente. Felizmente, Kakashi, tendo passado por muita coisa, não se importou. Outro mentor provavelmente teria mostrado a Sasuke uma atitude diferente. Agoromo Jinsou não é como Orochimaru, que cobiça meu corpo e tolera qualquer grosseria, Sasuke percebeu rapidamente. Em outras questões ele poderia permanecer desafiador, mas por sua vingança, ele estava disposto a sacrificar tudo, pensando em seu próximo encontro com Itachi, que ainda o desprezaria, quebrando facilmente seu Chidori e zombando de seus anos desperdiçados. Relembrando como Naruto derrotou o furioso Jinchuriki Gaara de uma cauda durante os exames Chunin, fazendo o que não conseguiu, e como, durante a recente missão na Terra do Chá, Naruto foi crucial para derrotar Aoi Rokusho. Sasuke cerrou os punhos em frustração. Por fim, ele correu novamente na frente de Jinsou, abaixando sua cabeça orgulhosa e curvando-se profundamente. Agoromo-sama, por favor, me ensine como ficar mais forte. Juro pelo nome Uchiha, contanto que eu consiga minha vingança, estou disposto a fazer qualquer coisa por você. Que raro, o céu clareou, a chuva parou e Sasuke não se sentiu tão autossuficiente pela primeira vez. Jinsou parou, terminou o último takoyaki e perguntou, garoto, você sabe quem eu sou?
o lendário Agoromo Gensou. Parece que seu conhecimento de história é insuficiente, comentou Gensou. Se Sasuke tivesse continuado sua educação de elite dentro do clã Uchiha em vez de ser interrompido pelo massacre e depois ensinado por professores Chunin de nível inferior, sua força atual seria maior, e ele entenderia melhor o significado histórico do clã Uchiha. Por exemplo, a relação entre os clãs Uchiha e Agoromo. Se ele soubesse sobre a aliança de longo prazo, ele poderia jogar a carta emocional, considerando que Gensou era o líder do clã, e Sasuke era o único sobrevivente Uchiha. No entanto, Sasuke pode nem saber sobre o clã Agoromo, muito menos sobre o significado de seu sobrenome. Deixa para lá. Gensou balançou a cabeça e olhou para Sasuke. Se você quiser me seguir e buscar um poder maior, você deve deixar Konoha. Você pode fazer isso? Sasuke abaixou a cabeça em silêncio, então seus olhos mostraram determinação. Kakashi e Konoha não tinham mais nada a lhe ensinar. Até o próprio Kakashi foi derrotado por Itachi. Permanecendo com eles, ele não viu esperança. Somente alguém mais poderoso, alguém que ofuscaria até mesmo Itachi, valeria a pena seguir. Então, Sasuke levantou a cabeça, pronto para concordar quando ouviu Naruto e Sakura chamando à distância. Sasuke, aonde você foi? Sasuke, onde você está? Ele se foi há tanto tempo. Ele pode estar em perigo? Naruto, pare de azarar. Sasuke. As vozes ficaram mais próximas. Sasuke, prestes a concordar, foi subitamente inundado por memórias de seu tempo com Naruto e Sakura, tornando as palavras difíceis de dizer. Parece que você não está totalmente comprometido, observou Gensou, observando tudo. Quando você estiver realmente pronto para cortar todos os laços, venha me encontrar no Vale do Fim. Com isso, Gensou desapareceu. Sasuke, querendo dizer algo mais tarde demais, olhou para o local onde Gensou desapareceu, sentindo-se em conflito. O próximo segundo. Sasuke, finalmente encontrei você. Naruto, o primeiro a avistar Sasuke, suspirou de alívio e correu, resmungando. Aonde você foi? Nós nem comemos. Sakura, chegando um pouco mais tarde, empurrou para o lado reclamante Naruto e perguntou com preocupação. Sasuke, você está bem? Suas ataduras rasgaram? Estou bem. Sasuke desviou o olhar, olhou calmamente para Naruto e Sakura e disse. Eu só fui dar uma volta. Vamos voltar. E encontre uma oportunidade para resolver isso de uma vez por todas. Capítulo 58. A equipe 7 continuou sua jornada de volta para casa. Fora da vista deles, Gensou reapareceu, com os olhos no emblema do leque Uchiha nas costas de Sasuke. Se Sasuke realmente seguisse o que havia sugerido, Gensou não se importaria em protegê-lo. Seria uma forma de retribuir ao clã Uchiha que antes eram aliados. Pelos relatos de Samui, Gensou descobriu que durante a realocação do clã Agoromo, o clã Uchiha havia ajudado secretamente. Considerando as pessoas que agora vivem com o clã Agoromo, Gensou se sentiu confiante em recrutar Sasuke. Entretanto, forçar alguém contra sua vontade não produziria bons resultados. Tudo dependia da decisão do próprio Sasuke. Não importa o que aconteça, o investimento de Gensou seria mínimo, e os ganhos potenciais poderiam ser significativos. Ele decidiu esperar para ver. Enquanto observava as 3 figuras desaparecerem de vista, Gensou voltou seu olhar para a movimentada cidade atrás dele. Após a segunda batalha no Vale do Fim, apesar da turbulência no mundo exterior, ele reservou um tempo para redescobrir as alegrias de estar vivo. Com sua indulgência quase satisfeita, era hora de cuidar de assuntos sérios. Num piscar de olhos, Gensou deixou a área. Um dia depois, ao saber pelo time 7 que Gensou havia sido avistado, o rosto de Tsunade mudou. Aliviada por Gensou ter ignorado os 3 jovens ninjas, ela prontamente enviou Shinobi de Konoha para investigar. Esta foi a primeira vez que Gensou realmente apareceu no mundo ninja desde o incidente do Vale do Fim. Como esperado, quando chegaram, Gensou havia desaparecido sem deixar vestígios. O que ele está planejando? Tsunade ponderou, olhando para as ruas movimentadas. Será que ele está apenas aproveitando sua nova vida? Se fosse ela, ela teria uma segunda vida e a gastaria jogando. Mas ela era única demais para ser julgada por padrões comuns. Tanto Tsunade quanto outros acreditavam que a meticulosa ressurreição de Gensou devia ter um grande esquema por trás. No entanto, durante esse período, ele não demonstrou nenhuma ação notável. Tsunade olhou para sua mesa, concentrando-se no canto da planta da cúpula dos 5 Kages que aparecia por baixo de uma pilha de documentos, imersa em pensamentos. De volta ao Vale do Fim. Depois de vagar por aí, Gensou achou que este era o lugar mais adequado e retornou. Os vestígios de sua recente batalha com o AB Combo ainda permaneciam. Além disso, havia novas marcas deixadas por outros. Por causa de sua ressurreição, o Vale do Fim se tornou um ponto de encontro para muitos no mundo ninja. Até que os Shinobi de Konoha, agindo como autoridades locais, expulsaram os intrusos, restaurando a tranquilidade do vale, embora o fervor inicial já tivesse diminuído. Devido ao recente ataque à vila e um acúmulo de missões, os Shinobi de Konoha não conseguiam manter uma presença constante no vale. Afinal, ninguém esperava que Gensou retornasse. Assim, sob o princípio de se esconder à vista de todos, Gensou retornou ao Vale do Fim. A estátua de Agoromo Gensou já havia sido destruída por ele. Desta vez, Gensou sentou-se no topo da estátua, sem Hashirama, esperando enquanto uma figura familiar se aproximava. Senhor Gensou, a loira e fria Samui chegou e se ajoelhou respeitosamente como havia feito inicialmente. Levante-se, Gensou acenou para ela, perguntando, você trouxe os itens?
Samui assentiu e desenrolou um pergaminho de selamento que ela carregava. Com uma nuvem de fumaça branca, dezenas de livros apareceram no pergaminho. De acordo com o pedido de Gensou, todos eram livros de ninjutsu médico, incluindo aqueles da coleção do próprio Kumogakure e os que o clã Agoromo havia reunido ao longo dos anos. Gensou pegou um livro e começou a folheá-lo, perguntando: como está Kumogakure ultimamente? Samui relatou: desde que o Raikage retornou ferido houve alguns distúrbios, mas sua linhagem tem alto prestígio na vila. Com o Raikage logo retomando seus deveres, tudo voltou ao normal. O físico do Raikage é impressionante, comentou Gensou sem levantar os olhos. Embora o taijutsu do Raikage fosse famoso, a base era seu corpo forte e bem torneado. Nesse aspecto, somente os melhores dos clãs Senju e Uzumaki poderiam se comparar. Notavelmente, Tsunade e Naruto tinham físicos excepcionais. Senju e Uzumaki. O físico de Gensou era forte, mas não aos níveis sobrenaturais de Naruto ou do Raikage, que treinavam seus corpos além dos limites humanos. Ele confiava mais em sua liberação de aço, uma poderosa Kekkei Genkai. Portanto, quando gravemente ferido, ele não conseguia se recuperar tão rápido quanto Naruto ou Raikage. Essa foi uma das razões pelas quais ele buscou o ninjutsu médico. Neste momento, Samui, com um tom levemente sério, disse: Senhor Gensou, ouvi os altos escalões de Komogakure discutindo algo. Eles mencionaram a intenção do Raikage de convocar uma cúpula dos 5 Kage, e o tópico principal seria você. Uma cúpula dos 5 Kages? Ao ouvir esse termo profundamente arraigado, os dedos de Gensou pararam no meio da página. O revés mais significativo que ele já sofreu foi na primeira cúpula dos 5 Kages. Aqueles 5 velhos traiçoeiros. Não importa. Não faz sentido guardar rancor dos mortos. Talvez um dia ele devesse visitar seus túmulos, oferecer um pouco de incenso, dançar um pouco, se reconectar e expressar como ele continuaria a viver feliz com suas bênçãos. Não se preocupe, não importa. Gensou continuou folheando o livro falando com indiferença. Embora a cúpula tenha sido a mesma, os participantes eram diferentes. Não foi fácil fazer com que as 5 grandes vilas Shinobi deixassem de lado suas diferenças e trabalhassem juntas. Na linha do tempo original, eles se uniram apenas porque Akatsuki havia capturado as bestas com cauda de 1 a 7, causado estragos em Konoha e então declarado a 4ª Grande Guerra Ninja no cume. Sem outra escolha, as vilas cooperaram. Mas a situação atual era diferente. As pessoas estavam cantando, bebendo e dançando. A lâmina ainda não estava totalmente em suas gargantas, então, mesmo que os Kage quisessem, as vilas não cooperariam facilmente. Compreendendo a natureza humana, Gensou sabia disso muito bem. Ele realmente não se importava com a próxima cúpula. Na pior das hipóteses, outro ataque furtivo dos 5 Kage? Mas dessa vez não havia Hashirama entre eles. Ao ver a atitude desdenhosa de Gensou em relação à cúpula dos 5 Kages, os olhos de Samui mostraram um toque de admiração. Percebendo que Gensou havia terminado um livro e estava pegando outro, ela rapidamente transmitiu uma mensagem do clã. Senhor Gensou, o ancião Muteni me pediu para lhe dizer que deseja se encontrar com você. Capítulo 59. Muteni. A visão de um garoto com nariz escorrendo e vestindo um colete ninja adulto enorme passou pela mente de Gensou. Ele já é um ancião no clã agora. Gensou suspirou. Foram momentos como esses que o fizeram realmente perceber quanto tempo havia passado e quantos anos ele deveria ter. Não, é só que os outros o percebem como velho. Ele próprio permaneceu no auge, na casa dos 20. Assim, Gensou se recusou a aceitar um recorde de idade que não condizia com sua condição física. Diga a Muteni que ele não precisa mover aqueles ossos velhos. Eu o visitarei em breve. Gensou deu suas instruções, pegando outro livro. Sim, meu senhor. Samui, tendo recebido suas ordens, não perturbou Gensou mais. Em vez disso, ela acendeu um queimador de incenso, acendendo uma fragrância suave, e preparou chá com uma graça cerimonial condizente com um clã com uma história de 1000 anos. Embora os costumes do clã Agoromo não fossem tão rígidos quanto os dos Hyuga, eles ainda eram mais refinados que os dos Uchiha, que frequentemente resolviam disputas internas com força bruta. Gensou não se importava muito com essas formalidades, mas como seus subordinados se esforçavam, ele as aceitava e gostava. Depois de algum tempo, Gensou, lendo em um ritmo muito além do comum, terminou várias dezenas de livros sobre ninjutsu médico. Com um movimento de sua mão, chakra verde envolveu sua palma, irradiando vitalidade. Vendo isso, embora Samui soubesse que o líder de seu clã era excepcionalmente talentoso em ninjutsu, ela ainda ficou chocada com a rapidez com que ele dominou o notoriamente difícil ninjutsu médico do zero. Acostumado a tais feitos, Gensou colocou a mão direita sobre um de seus ferimentos. Depois de observar por um tempo, ele notou que sua taxa de recuperação havia mais que dobrado em comparação com seus métodos anteriores. Um sistema médico muito impressionante, muito melhorado em relação ao período dos estados combatentes. Gensou comentou. Durante o período dos reinos combatentes, o ninjutsu médico estava em seus primórdios e não havia se desenvolvido como uma disciplina adequada. Indivíduos gravemente feridos raramente recebiam tratamento eficaz, enquanto a carnificina só aumentava. Como resultado, a expectativa de vida média de um ninja era inferior a 30 anos, com crianças de apenas 5 anos sendo enviadas para a batalha. As contribuições de Tsunade e outros ninjas médicos foram realmente significativas. Sem eles, Konoha não teria sido capaz de se sustentar durante as 3 grandes guerras ninjas.
e até mesmo os mais jovens graduados da academia teriam sido forçados a ir para o campo de batalha. Entretanto, o ninjutsu médico atual ainda era insuficiente para as necessidades de Gensou. Afinal, os ferimentos infligidos por Hashirama Senju em seu auge não eram uma questão trivial. Remover o chakra sábio residual de seu corpo, sem mencionar a cura de feridas profundas em órgãos vitais e áreas críticas, exigia técnicas mais avançadas do que aquelas que Samui havia trazido. Sinto muito, meu senhor. Este é o nível mais alto de ninjutsu médico que podemos acessar. Samui pediu desculpas. Você fez bem em trazer tudo isso. Gensou não culpou Samui e os membros do clã. Embora o clã Agoromo estivesse disperso pelas 5 grandes vilas ninjas, o que amenizava alguns riscos, isso também dificultava a penetração nos escalões mais altos dessas vilas. O ninjutsu médico era um recurso estratégico para cada vila, então Samui assumiu riscos consideráveis para reunir esses materiais. Gensou então perguntou sobre o estado atual do ninjutsu médico no mundo ninja. Como esperado, Konoha, com a fundação de Tsunade, liderava o campo por uma ampla margem. Essa capacidade de recuperação rápida foi o que deu a Konoha confiança para enfrentar vários inimigos em 3 guerras ninjas. Não é de se admirar que não tenha havido objeções quando Tsunade, depois de anos vagando, retornou para se tornar Hokage. Além disso, de acordo com nossa inteligência, há um médico chamado Shin no mundo ninja. Suas técnicas médicas são não convencionais, mas altamente eficazes. Muitos civis nobres e até mesmo ninjas buscaram seu tratamento e lhe deram grandes elogios, acrescentou Samui. Konoha, Shin. Depois de pensar um pouco, Gensou decidiu que precisava de um plano abrangente para sua recuperação completa. Ambas as abordagens tiveram que ser adotadas. Ele já tinha uma ideia sobre Konoha. Quanto a Shin, sabendo que o clã Agoromo operava uma rede de inteligência, Gensou instruiu: descubra a localização de Shin o mais rápido possível. Sim, Samui assentiu. Essa era a vantagem de ter uma força de apoio. Se Gensou estivesse sozinho, não importa o quão forte ele fosse, encontrar alguém no vasto mundo ninja seria como procurar uma agulha no palheiro, levando um tempo desconhecido. Mas com uma rede por trás dele, era completamente diferente. Assim como os ninjas desonestos da Akatsuki, que viviam com uma sensação de segurança, vestindo seus uniformes e chapéus abertamente, eles eram protegidos por uma extensa rede de inteligência fornecida pelos Zetsu brancos. Sem ela, até mesmo os mais fortes entre eles acabariam sucumbindo diante de repetidas tentativas de assassinato por esquadrões de caçadores Nino da aldeia, assim como a dupla imortal encontrou sua morte. Gensou estava grato que o clã Agoromo ainda existisse, tornando sua segunda vida muito mais fácil. Depois de ver Samui invocar um falcão mensageiro do clã e enviar seu pedido em forma codificada, Gensou perguntou: Samui, quanto tempo você pode ficar aqui? Samui assumiu uma missão nas proximidades para organizar este encontro com Gensou. Ao ouvir a pergunta, Samui ficou momentaneamente atordoado. O líder do clã está perguntando sobre meu tempo livre, poderia ser. Os olhos de Samui piscaram nervosamente enquanto ela olhava ao redor. Uma área isolada, ninguém por perto, apenas eles dois. De repente, ela pensou em algo, e seu rosto normalmente frio corou levemente. Embora fosse desconfortável em um lugar tão alto e aberto, recusar não era uma opção. Enquanto ela ponderava se deveria tomar a iniciativa ou permanecer passiva, Gensou continuou: se você tiver tempo, demonstre suas habilidades aqui. Vou lhe dar algumas dicas. Embora os membros de seu clã o adorassem, não seria correto tratá-los como cavalos de batalha sem qualquer retribuição. A melhor recompensa que Gensou poderia oferecer era orientação em seu treinamento. Com seu domínio do ninjutsu, suas habilidades de ensino eram inigualáveis. Como esperado, Samui estava animado a ponto de corar. Claro, sua compostura retornou rapidamente, e ela respondeu friamente sem expressão: tenho cerca de 2 horas. Capítulo 60. O grito de uma águia ecoou pelos céus. No Vale do Fim, após ensinar Samui ninjutsu, Gensou a observou partir, visivelmente emocionado. Ele então descansou no vale por 2 dias antes que uma águia mensageira do clã Agoromo chegasse. Gensou estendeu o braço. Com uma rajada de vento e o bater de asas, uma águia mensageira de quase meio metro de comprimento desceu rapidamente, pousando com precisão em seu braço. Então, eles já encontraram alguma coisa? Gensou removeu o pequeno pergaminho amarrado na perna da águia e o destrancou com o sinal de mão específico do clã Agoromo. Com certeza, as informações sobre Shin foram coletadas e enviadas prontamente. Na Terra do Fogo? Parece que não é muito longe. Vamos fazer isso rápido, então talvez haja uma pequena surpresa em Konoha. Gensou libertou a águia mensageira e desapareceu do Vale dos Deuses. Ao mesmo tempo, na vila de Konoha, a fumaça da batalha havia se dissipado desta vila resiliente. Todos os escombros foram removidos, e os prédios desabados foram reconstruídos. As ruas e vielas fervilharam de atividade mais uma vez. Tudo parecia exatamente como antes dos exames Chunin, mas as aparências enganam. Algumas coisas e algumas pessoas mudaram silenciosamente por dentro. No hospital de Konoha, após retornar da terra do chá, Sasuke e Naruto, ambos se recuperando de ferimentos, não conseguiram se conter e acabaram em um duelo no telhado. Embora Kakashi os tenha interrompido no último momento após comparar os danos causados pelo Chidori e pelo Rasengan, Sasuke, cheio de confiança, estava prestes a sair. Mas quando ele se virou e viu o fundo do reservatório devastado pelo Rasengan de Naruto, sua expressão presunçosa congelou. Rachadura.
Sasuke cerrou o punho e seu rosto escureceu. Naruto. Quando Naruto se tornou tão forte, ele sempre foi o último aos olhos de todos, enquanto Sasuke era o gênio reconhecido. Mas o que tinha acontecido recentemente? Naruto tinha derrotado o furioso Gaara, ele tinha derrotado o Aoi com a espada do Deus do Trovão, e na luta recente deles, se Kakashi não tivesse intervindo. Quanto mais Sasuke pensava sobre isso, mais forte ele apertava o punho. Por que Naruto estava progredindo tão rápido? Em contraste, parecia que ele estava parado. Parece que os rumores são verdadeiros. O único sobrevivente do renomado clã Uchiha é aquele com o pior potencial. As palavras de Aoi ecoaram na mente de Sasuke. E aquele homem? Você é fraco. Por que você é tão fraco? Porque seu ódio não é forte o suficiente. Relembrando seu recente encontro com Itachi, ele se sentiu tão impotente quanto quando tinha 7 anos de idade. Ele não podia continuar assim. Até Naruto me alcançou. Se eu continuar parado, como poderei matar Itachi? Este jogo ninja, é hora de acabar com ele. Sasuke olhou para os arredores da vila, finalmente decidindo. Em um caminho desolado, o Shin de cabelos brancos, apoiado em uma bengala e carregando uma caixa de remédios, caminhava sozinho. Durante anos, ele viajou por vários países, supostamente para curar pessoas, mas na realidade, buscando técnicas proibidas para controlar os Zero Caudas. Shin não se preocupou com a possibilidade de sua identidade ser exposta, já que o ninja do ar já havia desaparecido da mente das pessoas há muito tempo. Sua alta reputação como curandeiro no mundo ninja manteve os problemas afastados. Mas hoje, ele claramente não havia verificado sua sorte. Shin. Ao ver o estranho bloqueando seu caminho, Shin franziu a testa levemente, embora ele tenha mantido seu comportamento gentil de sempre. Jovem, você está aqui para tratamento? Conte-me seus sintomas. Como essa pessoa sabia seu nome, provavelmente conhecia sua profissão. Shin presumiu que se tratasse de outra pessoa em busca de suas renomadas habilidades médicas. Doença? Estou realmente doente. O estranho, Jinsou, assentiu. Mas em vez de depender de outros para tratamento, prefiro me curar. Jinsou não queria que o enganador Shin deixasse algo malicioso em seu corpo durante o tratamento. Cada profissão tem sua especialidade. Se um médico intencionalmente deixa algo para trás durante o tratamento, é difícil para o paciente detectar. Então, Jinsou preferiu aprender ninjutsu médico para garantir que seu tratamento fosse infalível. Jinsou disse diretamente, entregue todo o seu ninjutsu médico e eu o recompensarei adequadamente, líder dos ninja do ar. Eu sou apenas uma pessoa comum. Que ninjutsu médico eu poderia saber? Espera. O que você acabou de dizer? O rosto de Shin mudou drasticamente. Habitualmente afirmando ser uma pessoa comum, ele levou alguns segundos para perceber. Líder dos ninjas do ar? A identidade dele foi exposta? Shin mal podia acreditar. Mas olhando nos olhos calmos e imutáveis de Jinsou, ele sabia que qualquer negação seria inútil. Jovem tolo, não é melhor viver uma vida boa? Shin suspirou. Deixando cair sua fachada, seu rosto se contorceu em um rosnado, ele olhou ferozmente para Jinsou. Você quer aprender meu ninjutsu médico? Você acha que pode me ameaçar com o ninja do ar? Tolo. Arrogante. Ganancioso. Vou mandar você conhecer o Shinigami. Tirando sua roupa exterior, Shin revelou um corpo surpreendentemente musculoso para sua idade. Vendo a transformação repentina de Shin, Jinsou também suspirou. Velho tolo, por que você não consegue simplesmente conversar? Eu te dei uma chance. E a propósito, eu conheci o Shinigami, não precisa de uma segunda vez. Conheceu o Shinigami? Shin, agora em sua verdadeira forma, pensou que Jinsou estava louco. Sem mais palavras, ele gritou confiantemente. Jovem tolo, você sabe o que eu tenho feito nos 50 anos desde a queda da Terra do Céu? Você sabe o que significa 50 anos? Jinsou inclinou a cabeça ligeiramente e pensou por um momento, então abriu as mãos e respondeu. Um cochilo? Enfrentar a morte e ainda ser atrevido. Enfurecido, Shin rapidamente formou selos de mão. Ninjutsu médico proibido. Ativação corporal. Num instante, seus músculos incharam. Transformado em um pequeno gigante, Shin avançou contra Jinsou com tremenda velocidade, o chão tremendo a cada passo. Morra. Seu ratinho. 1 minuto depois. Pare. Eu me rendo. Antes confiante e formidável, Shin agora recuava em completa derrota, com o rosto machucado e inchado, acenando uma bandeira branca e implorando por misericórdia. Nem uma única ruga em suas roupas, Jinsou observou e suspirou. Você não quis ouvir a razão, me forçando a agir. Por que é tão difícil para as pessoas terem uma transação pacífica? O mundo é realmente difícil. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.